Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta. Papas um puxando fio com quem? Eu, Kim Paim e meu amigo Flávio. Meu amigo Flávio. É isso aí, cara. Vamos bater um papo hoje, né, sobre mais um Puxando Fio, para falar de Brasil, para falar, obviamente, de Brasil, da política e da candidatura do nosso, se Deus quiser e abençoar, futuro presidente Flávio Bolsonaro. Flavão, bem-vindo aí, obrigado aí pelo bate-papo, né? O Vende está aqui com a gente. Quem está nos ouvindo aí diretamente da Austrália. Temos uma logística complexa aqui de telefone que tivemos fazer para dar certo. De vez em quando dá um retorninho. Se a gente ficar meio parecer perdido, é que deu uma confusão mental, mas vai funcionar. Arthur, obrigado aí pelo convite, é uma honra estar com vocês aqui. Abraço ao Kim, também está nos assistindo à distância. E vamos lá, vamos encarar, porque o Brasil merece retomar o caminho da prosperidade. O Brasil tem tudo para ser um grande país. Essa rodada que a gente está fazendo no exterior mostra isso, a grande expectativa que os países do Oriente Médio, os países da Europa, das Américas, a grande expectativa que todos têm com relação a uma guinada de verdade de 180 graus no Brasil, porque do jeito que está, a gente sabe que com o Lula o caminho é pular do precipício sem paraquedas. Então a gente sabe da responsabilidade e estamos aí. Mais de 23 anos de política, depois de 4 mandatos de deputado estadual, terminando esse mandato de 8 anos de senador da República, sendo 4 deles perto do presidente Bolsonaro, participando das tomadas de decisão, sabendo como funciona o jogo do poder em Brasília, conhecendo bem o Congresso Nacional. Eu acho que a gente tem um caminho muito legal de voltar a dar esperança para o povo brasileiro. Show, obrigado. Fala aí, cara. Obrigadão. Kim, quer dar um oi aí pra gente? Agradecer aqui de antemão, principalmente pelo esforço, porque quem está assistindo não faz ideia, mas foi os trancos e barrancos para estar aqui todo mundo junto nesse bate-papo. Então, só de já ter topado aí e aguentado nesse esforço, já tá valendo. E vamos que vamos. Toca o pau aí, Arthur. Valeu, Kim. Cara, eu queria começar, Flávio, começando a perguntar para você uma questão que tem muito a ver com o mundo atual, soberania do Brasil e economia. Acontece, a gente tem visto, o Trump, por exemplo, ele tem utilizado as tarifas comerciais, né, para subverter a ideia mesmo de que a economia já não é mais o top da prioridade, né, a prioridade das coisas e virou a política. Então ele usa a economia, tarifas, não como instrumento comercial, mas muito como instrumento de conquista de soberania. Então, negociar, pressionar país, etc. Isso tem mostrado que tem uma mudança nos últimos anos, né? A China tem feito isso, a Europa está começando a fazer isso, né? Que tem uma mudança de percepção, de que a política agora é mais importante, a soberania é mais importante do que a economia virou instrumento. E como é que você vê essa questão de soberania do Brasil? Como é que você está pensando o Brasil, o projeto de país, que tanto quem fala, né? Qual o plano? Como é que você vê um pouco dessa questão da soberania e das relações econômicas e políticas hoje, considerando esse cenário brasileiro e mundial? Nós tem duas questões da soberania que a gente tem que analisar, né? A primeira interna e a segunda mundial. Com esse mundo muito globalizado, essa divisão de todas as etapas de fabricação de muitos produtos, da prestação de muitos serviços, eu acho que a pandemia teve um aprendizado nisso. Quando, pelo menos assim, a minha percepção, né? Quando você vê que para você produzir uma vacina, você necessita de um insumo de um país, você precisa da mão de obra de outro, você precisa da expertise de outro, e não necessariamente esses países têm um alinhamento geopolítico com você, você percebe que você está dependente, que a sua soberania está dependente dos interesses políticos de outros países. Então a pandemia foi um aprendizado nesse aspecto, porque todo mundo dependia da China. E você sempre com aquela pergunta, né? A China, ela está preocupada com a saúde mundial ou foi uma oportunidade que ela enxergou, muitos acusam até de ter criado propositalmente, enfim, para ganhar uma vantagem competitiva perante o mundo, para ganhar alguns trilhões de dólares, enfim. Após a pandemia, sem dúvida alguma, essa coisa inegável, a China passou a ser um player muito mais importante ainda do que já era antes da pandemia. Então essa questão de soberania, globalmente falando, o Brasil no cenário mundial, a gente tem um oceano de oportunidades, porque o mundo depende do Brasil para muita coisa. Estava no Oriente Médio agora, só se falava em quê? Segurança alimentar. Quer dizer, o Brasil produz alimento para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo.
Nossa população, um pouco mais de 200 milhões. Quer dizer, o nosso agro, ele gera a comida, né, para o nosso povo e para mais aí 25% do mundo. E olha como é que é como é que é o escoamento da nossa produção, como é que é a nossa tecnologia na produção de grãos, olha como é que a gente trata o desperdício disso tudo. Então, olha a excelente oportunidade, tratando só de Oriente Médio, que o Brasil tem, de se tornar um player ainda mais importante nesse cenário, porque eles têm o quê? Eles têm dinheiro. A gente tem necessidade de quê? Carência de quê? De infraestrutura, de construção de ferrovias, de melhores portos. E olha como é que essas economias complementares não podem significar um grande avanço para o Brasil, geração de emprego no país, porque a gente precisa de construir ferrovias. Principalmente, pega a FIOL, que é a Ferrovia de Integração Oeste e Leste no Brasil, que tem que ser concluída. O presidente Bolsonaro fez uma alteração legal que permitiu que houvesse um modelo agora não apenas de concessões, mas de autorizações. Então, se uma empresa, vamos falar aqui de Abu Dhabi, uma empresa do Bahrein, que tem expertise e queira construir uma ferrovia no Brasil, basta eles fazerem um projeto, apresentarem ao governo brasileiro, e aí, entrando tudo ok, eles podem construir com o dinheiro privado essa ferrovia, explorar por 50 anos e reduzir o tempo da comida chegar do Centro-Oeste, por exemplo, até um porto lá no Maranhão, em São Luís, para poder escoar a produção por Oriente Médio para a Europa, reduz o tempo, reduz o desperdício e garante que eles vão ter um fornecimento constante desses alimentos. Quer dizer, olha como é que são economias complementares. Então, se você olha para a parte de energia, por exemplo, Arthur, a gente está aqui na França. Qual é uma das maiores preocupações hoje deles, ainda mais depois dessa guerra da Ucrânia com a Rússia? Praticamente todo o gás que é consumido aqui na Europa vem de onde? Vem da Rússia. Então eles podem fechar a torneirinha lá a qualquer momento. A Europa aqui, né, vamos ficar, enfim, sem ter o que fazer. Olha o poder de negócio, de barganha nessa economia, nessa disputa geopolítica que a Rússia tem em relação à Europa. E é uma coisa que o Brasil pode produzir ainda mais em abundância, que é a energia oriunda aí não só do gás, mas da parte eólica, da parte solar, e de forma barata. As nossas hidrelétricas, podemos produzir energia e exportar essa energia para a Europa, fazer com que eles fiquem menos dependentes desse gás e a energia que vem da Rússia. Então, estou estudando aqui duas situações em que o Brasil podia hoje estar sentado na mesa de negociações, mais uma vez, trazendo bilhões ou trilhões de dólares ou de euros de investimento no nosso país, gerando emprego lá, e o Brasil participando ativamente como um player, né, um participante ainda mais importante nessa geopolítica mundial. E o Brasil está perdendo grandes oportunidades com o atual governo, né, que fica muito mais preocupado em ficar fazendo viagens com a Janja, ficando em hotéis de luxo, passeando, não trazendo retorno com concreto nenhum para o nosso país, enquanto o mundo está evoluindo, o Brasil perdendo essa grande oportunidade. Aí, Gui, quer passar a bola para você, então, aí. Pegando até um gancho aí nessa situação, você está comentando energia, soberania, obras de infraestrutura. Tem alguns setores que não são da direita e que às vezes não tomam nenhum posicionamento, nem esquerda, nem direita, nem centro. É o cara que se diz pragmático, que quer ver a coisa sair do papel. Muitas vezes até fizeram críticas no passado, que a direita discute muito a pauta de costumes, a pauta de liberdade, vai focar um pouco mais em infraestrutura. Quando eu penso em energia, acho que a última grande obra de infraestrutura que a gente realmente teve, assim, para aumentar a capacidade energética do país foi, sei lá, Belo Monte. E na época já foi uma obra que sofreu muitas pressões e acabou que não fez o projeto o máximo que poderia ter, né, de produção de energia, por muita pressão das ONGs na época. E foi um tema que, assim, dia sim, dia também, estava na ordem do dia do governo Bolsonaro. Acusavam de colocar fogo na Amazônia, disso, daquilo, outro. Foi um problema, a construção do Leão do Tucuruí, enfim, dentre outras coisas. E aí quando fala, poxa, hoje tem o regime de autorizações, o investidor estrangeiro pode vir, pode, sei lá, tirar um projeto do papel se o projeto estiver pronto. Muitas vezes a gente também tem esse problema que são essas travas ambientais. Eu sei que entre o feito e o perfeito, né, tem uma escala de gradações. Mas perguntando assim, na sua visão, como você vê essa situação, obviamente, primeiro, dessa pressão e dessas travas que o Brasil tem, o que você também consegue enxergar do que poderia ser feito e que daria para fazer para a gente conseguir dar uma melhorada ao longo aí desses próximos 4 anos de governo Flávio Bolsonaro? E, por último, um caso real e concreto, que é a exploração da margem equatorial
é o que você está falando agora, exploração de gás, petróleo. Eu acho que o Lula veio tendo um comportamento muito errático, onde colocou pessoas no IBAMA, no Ministério do Meio Ambiente, com comportamento xiita, né, extremamente radical na pauta do meio ambiente. A gente observa os franceses explorando lá na Guiana, mas o Brasil não pode. Se Flávio Bolsonaro já fosse presidente desde 2023, qual teria sido a postura do presidente Flávio na questão da margem equatorial? Olha, Kim, para começar, a gente tem que entender o seguinte: eu não vou ter nenhuma dificuldade de fazer esse enfrentamento, porque eu tenho muita tranquilidade de que as pautas que porventura hoje esbarram em questões ambientais, eu acho que dá para a gente explorar o meio ambiente com sustentabilidade, como acontece em vários lugares do mundo. O Brasil está perdendo uma grande oportunidade. Então, essa é uma coisa que, sem dúvida alguma, eu vou tratar durante a campanha, inclusive, porque eu tenho convicção de que o projeto, que é o caminho da prosperidade, que nós vamos trazer para o Brasil, em contraponto ao caminho das trevas com o atual governo, isso na campanha eu vou fazer questão de jogar aberto, de falar muito sobre isso. Olha, nós temos que enfrentar essas amarras ambientais que estão segurando o desenvolvimento do nosso país. E, em sendo vitorioso esse projeto, eu não vou ter nenhuma dificuldade de ter o Congresso trabalhando nessa linha para mudar completamente esse arcabouço legal que hoje causa essas dificuldades. E tem uma outra questão que é a insegurança jurídica, que a gente ouve em qualquer bilateral, em conversas com outros representantes aqui de outros países, sejam setores do governo, sejam setores empresariais, que é a insegurança jurídica que tem no Brasil. Você falou do Leão de Tucuruí. Quanto tempo ficou parado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal? A gente está falando da FIOL também, a Ferrovia Integração Oeste-Leste, nosso país também com problemas de jurídicos, em que uma decisão, às vezes de um juiz de primeira instância, às vezes, ou do próprio Supremo Tribunal Federal, impede o andamento ou a colocação em prática desse projeto para ser o papel, para que ele se transforme em realidade. Então, são essas questões que a gente tem que enfrentar. Eu tenho na minha cabeça que a gente precisa mudar a legislação, porque são questões que a gente enfrenta ambientais, na hora de fazer uma obra de infraestrutura, que são questões muito técnicas. Eu acho que quem tem que tomar a decisão final, dar a palavra final sobre se autoriza ou não construir uma ferrovia, sobre se autoriza ou não haver uma exploração na região da margem equatorial, lá no Amapá, são os órgãos técnicos que hoje estão dominados por xiitas, muitas vezes colocados com ideologia política, como acontece no IBAMA hoje no atual governo. Então é algo que a gente tem que mudar, sim, na estrutura do próximo governo, para dar mais velocidade e mais segurança jurídica para que essas decisões técnicas sejam tomadas e não existam decisões políticas ou jurídicas que atropelem, que se sobreponham a isso, porque alguém acha, sei lá, no Supremo Tribunal Federal que o Brasil não tem que enfrentar, tem que respeitar a pauta ambiental mundial conforme o que pensa a França. Não, a gente vai fazer o que é melhor para o nosso país, o que a gente vai extrair de riqueza mineral que Deus nos deu no nosso subsolo ou em águas profundas e vai transformar em desenvolvimento sustentável e que vai refletir em algo bom para a nossa população, para o nosso povo. É aquela riqueza que a gente vai tirar, que hoje não vale nada, está lá embaixo do mar, está lá no subsolo. O que vale isso hoje? Vale uma expectativa. A partir do momento que a gente tira isso de lá, fazendo acordos em que há transferência de tecnologia para o Brasil, em que um produto in natura vai ser beneficiado e vai agregar valor no nosso país, vai gerar emprego aqui, vai gerar arrecadação aqui, vai gerar renda aqui no Brasil. Esse é o caminho que a gente tem que enfrentar, porque, Kim, se você usou o caso aí do petróleo lá na margem equatorial, eu sou leigo no assunto, mas eu imagino o seguinte: você tem um lençol gigantesco de petróleo que corta Brasil, as Guianas, vai até a Venezuela, não sei. Então são vasos que se comunicam, quer dizer, tá lá a Guiana chupando o petróleo todo, transformando em riqueza para o seu país, levando divisas para a sua população, e o Brasil está aqui há 5, 6, quase 10 anos, discutindo burocracia, se dá ou se não dá para fazer. Então a gente tem que ter um mecanismo que dê celeridade e segurança jurídica e, obviamente, que evite ou atenue qualquer risco de impacto ambiental nisso. E nós temos tecnologia pra caramba no mundo para isso, para que a gente possa explorar isso de uma forma muito tranquila, porque o Brasil já é o país que gera maior energia limpa no mundo. A gente não tem que cumprir mais meta de nada. A gente tem que parar com isso, ficar aceitando imposições
de outras grandes potências, como se o Brasil não tivesse feito dever de casa. O Brasil já fez dever de casa. Então a gente tem assim uma margem gigantesca assim para evoluir na exploração, por exemplo, do petróleo, como energia, como combustíveis. E eu não vou abrir mão disso como presidente da República e vou tratar disso na campanha. Mais uma vez, vou tratar disso na campanha, porque isso precisa ser discutido, qual o projeto que nós queremos para o Brasil, não apenas nos próximos 4 anos, mas nos próximos 40. Agora, você sabe, Flávio, e que essa parada é tão sem vergonha da questão da energia, até aqui na França, porque aqui, por exemplo, os caras usam muita energia nuclear. Muita energia nuclear. E no Brasil, por exemplo, quando você vai fazer energia nuclear no Brasil, os caras. E é o que eu digo, eu separo, às vezes, a estratégia do país, porque para o país aqui interessa a energia nuclear. O problema é a União Europeia. Aí a União Europeia faz uma regulamentação que quer que o Brasil não use energia nuclear e fala da pauta ambiental. Ao mesmo tempo, ninguém comenta do problema que a gente tem hoje no Brasil, cara, que tem acho que é mais da metade da população sem acesso a esgoto, sem água e água limpa, inclusive na Amazônia. Então essa questão do que o cara vira e fala assim, tô preocupado com o lado ambiental, brincando aí como dizem os nossos hermanos, pero no mucho, né? Pero no mucho, é aquilo que está preocupado com o lado ambiental apenas para deixar o Brasil subdesenvolvido. Eu acho, Flávio, que a gente não quer falar do lado jurídico, mas eu até vou brincar, que eu discordo com você que a gente não tem a previsibilidade jurídica. A gente tem a previsibilidade jurídica, que a segurança jurídica tem a ver com previsibilidade, que significa que a gente sabe qual é o resultado que vai ter, e o resultado a gente sabe qual é. Dependendo do juiz, vai ser uma zona. Então a gente vive uma anarquia jurídica, entendeu? Previsibilidade tem, assim, cada juiz vai ter uma visão diferente, entendeu? E no final o Supremo lá, ou até o Judiciário, o STJ, cada um vai querer, cara, pegar e não fazer o que interessa pro Brasil, mas o que o cara acredita que vai ser importante para defender uma determinada tese. Então acho que a gente já passou do nível da imprevisibilidade, a gente tá no nível da anarquia jurídica, né? E aí eu queria explorar um pouco essa questão do desenvolvimento, como você falou, porque parte do problema que a gente vive, por exemplo, que vive na Europa e que tem sido muito discutido, é que de cara, por exemplo, o custo de energia aqui é 2 vezes o custo dos Estados Unidos. Então imagina um empresário, o cara vai abrir uma empresa para produzir alguma coisa, né? De cara, ele já larga com o dobro do custo do americano. Então, mesmo que ele tenha uma capacidade produtiva impressionante de aumento de produtividade, esse cara não vai conseguir competir. Aí o que acontece? As empresas estão indo embora, estão se industrializando. E é curioso, porque no Brasil nós poderíamos ter uma energia ainda mais barata, mas por escolhas do governo, do Lula, né, do Alckmin agora, com esse plano que ele falou da economia verde, não gerou economia verde nenhuma, só facilitou a China, jogou dinheiro para a China e acabou a industrialização no Brasil. E aí eu queria entrar um pouco no ponto central, industrialização no Brasil. Como a gente reindustrializa o Brasil? O que você acha da reindustrialização? Como ter uma visão de reindustrializar o país, entendeu? Usar a energia como instrumento de... Não tem nenhuma dúvida, Arthur, o caminho é esse, a energia barata. E mais uma vez, como é que a gente vai produzir energia barata com tantas amarras ambientais, com tanta insegurança jurídica, viu? É anarquia jurídica, essa evolução que você fez, e é verdade, e o Estado sem capacidade de investimento. Então tem que ser com o setor privado. Então se a gente não construir esse contexto aqui enfim, eu acho que o primeiro caminho é baratear a energia, porque hoje o mundo caminha para quê? Para a questão de inteligência artificial, por exemplo. Hoje, a gente pode não perceber, mas tudo na nossa vida está começando a ter alguma coisa de inteligência artificial. Olha a ignorância do nosso atual presidente da República, um cara que acha que inteligência artificial só serve para manipular vídeo e foto para botar em rede social. Então ele condena a inteligência artificial porque ele acha que só serve para isso, para fazer essa manipulação e tal. E o cara não tem ideia de que isso assim, é essencial hoje na nossa medicina, para salvar vidas, na organização do trânsito, na segurança pública, em todos os lugares hoje temos a inteligência artificial. E para você usar a IA, você precisa de quê? De ter locais onde você consiga armazenar muitas das informações, você construir bancos de dados gigantescos e que consomem o quê? Muita energia. Então, para onde a gente observa aqui na América Latina, para onde estão indo essas empresas? Para o Paraguai. Por quê? Porque lá a energia é barata, porque lá você tem pouca tributação, é outro problema do Brasil. O Brasil é hipertaxado, esse é o governo Lula, é reconhecido, o seu ministro recebeu o apelido de taxado por causa disso. É um cara que não pode ver o bolso de um contribuinte que ele quer meter a mão, ele quer taxar, é um negócio assim louco, né?
ele tá arregaçando o povo com tanta tributação. Essa é a nossa proposta, é tesouraço de verdade para cortar essas taxas onde puder, com o presidente Bolsonaro mostrando que isso foi possível. Ele, ao modernizar o Estado, e o Brasil se tornou o segundo país mais digital do mundo no governo Bolsonaro, você conseguiu desburocratizar muita coisa, você conseguiu acabar com muitos intermediários na burocracia, porque hoje você não tem aquele negócio de alguém carimbar, olhar para sua cara e te criar uma dificuldade para você tomar. Então, em vários setores, agora ficou tudo automatizado, modernizado, e com isso foi possível o quê? Redução de impostos com o presidente Bolsonaro. E ele não podia ver, se aumentava a arrecadação em algum momento, Arthur, ele já ia correndo para o lugar do PG. Olha que a gente corta imposto aqui. Diferente do atual governo, né, que aumenta a arrecadação, aumentando o tributo, aumentando imposto, para gastar mais. Quer dizer, uma bola de neve. E não à toa, a gente chegamos a uma dívida pública de 10 trilhões, que é algo inimaginável na história do nosso país. 10 trilhões. E qual a preocupação? Que a partir do futuro muito próximo isso fica impagável. O Brasil passe a ser um país insolvente de verdade. Então, nós certamente vamos ter que fazer um dever de casa muito duro a partir aí dos 2027, mas que tem que ser feito, a gente tem que encarar. Então a gente está falando de reindustrialização, é necessário, o primeiro passo básico é você ter uma energia barata. Então a gente tem que refazer esse marco legal na parte de energia, mais uma vez, para garantir essa estabilidade, para você, enfim, fazer com que o Brasil possa competir, por exemplo, com o Paraguai. Energia barata, baixa tributação, as empresas estão indo para lá, mais de 200 empresas, indústrias já foram do Brasil para o Paraguai por causa disso. E você vê que não tem um incentivo fiscal, sabe? Eu não vou te dar uma isenção tributária para você ir para cá, não, estou indo para lá porque é competitivo, uns custos, é competitivo logisticamente e para de pé o negócio. Quer dizer, o Brasil tem que voltar a ter esse ambiente de negócios para que ele seja reindustrializado. E aí tem que haver sim um grande pacto nacional, Arthur, porque se a gente continuar aceitando que qualquer canetada, né, de um ministro do Supremo, isso impacta ou interrompe um plano de negócio, uma empresa que botou, sei lá, bilhões, 10 bilhões, 50 bilhões de dólares no nosso país, contando que ia poder receber o retorno daquilo em 10, 20 ou 50 anos, e começa a ver as coisas mudarem por causa do liminar que é dada por uma autoridade do judiciário, isso faz o quê? Faz com que essas indústrias, essas empresas nem venham para o Brasil. Prefiram ir direto para outros países, como está acontecendo. Então, assim, vai ser um trabalho difícil, mas no outro caminho. A gente tem que conseguir essa segurança jurídica, baratear a nossa energia com um novo marco regulatório para desburocratizar de vez e, enfim, para entender que, né, o Brasil tem esse potencial natural que Deus nos deu, a gente não pode desperdiçar mais. Flávio, pegando um gancho aí no pacto social que você comentou, saindo da questão burocrática e olhando para a sociedade, para o mercado privado como um todo. É óbvio que quando todo mundo rema numa mesma direção, existe uma tendência das coisas avançarem. Quando quem observou o governo Bolsonaro, sem tomar partido nem nada, não tinha uma boa vontade da imprensa, de alguns setores do mercado em relação ao Jair. E pegando essa história do pacto e o que eu estou comentando, aplicando a um caso concreto, que é a questão de energia barata, teve um episódio do governo Bolsonaro que acho que ele é curioso. E lá em 2021, tiveram alguns embates, porque o preço do petróleo ele começou a subir internacionalmente e a Petrobras começou a passar, né, repasse atrás de repasse, atrás de repasse, atrás de repasse. E o seu pai, o Jair, na época então presidente, ele sempre se mostrou um cara preocupado com isso. E na época gerou uma certa briga com o Castelo Branco, que era o presidente da Petrobras na época. Esse problema, ele persistiu até 2022. Você lembra que com certeza participou das negociações, foi para aprovar depois a redução do ICMS, para tentar encontrar uma alternativa para o brasileiro poder pagar um pouco menos no preço da gasolina. Só que eu acho que essa discussão toda ficou truncada no meio do caminho, porque acho que grande parte da sociedade às vezes não consegue compreender que a Petrobras, ela não tem como objetivo único e somente único, basicamente dar lucro. A Petrobras ela tem um custo de produção, óbvio. Obviamente que quando o dólar varia e o preço do petróleo varia, vai ter algum tipo de acréscimo, né, no valor, mas não necessariamente 100%, né, vai seguir essa lógica de 1 para 1, porque a maior parte do custo é operacional. E aí a gente observava na época uma certa insubordinação por parte do Castelo Branco, que acabou até saindo do governo, e os agentes do mercado
estavam muito mais preocupados, às vezes, se a Petrobras iria ou não seguir a política 100% de paridade, do que, assim, olhando o país como um todo. Cara, assim, nesse momento, né, pensando em termos de nação, pacto social, e aplicando isso às andanças que você já vem fazendo, você consegue perceber no Brasil, já nessas discussões com o empresariado, ou você, se não está escutando, você pretende começar a ter, que a classe empresarial, ela também precisa ter, assim, um olhar para o país em termos de nação. Entender que, cara, todo mundo, no final do dia, é um CNPJ individual, mas é a união desses CNPJs que faz o todo, que faz o Brasil. A gente olha para os Estados Unidos, as pessoas adoram elogiar os Estados Unidos, e lá o setor privado realmente está acreditando no governo. Antes mesmo do Trump ser eleito, setores mais ao centro do establishment, como a Foreign Affairs, já estavam cravando que, independente do próximo presidente, fosse o Trump, fosse o Biden, seria necessário que o Estado americano se aproximasse do setor privado para lidar com o mundo que estava nascendo. É um mundo onde o tamanho das empresas deixava de ser o grande problema, para começar a questionar até onde essas empresas realmente estão comprometidas com o país. Porque o que precisa realmente é garantir. Você vê diversas nações cada vez mais hostis, da forma, não digo nem conflito bélico ou guerra, mas a própria questão comercial. Vem utilizando suas empresas, assim, até um papel meio predador no mercado, para realmente, assim, obter, né, as maiores fatias possíveis. No mundo que a gente vive, assim, alguns vão ter indústrias, às vezes outros não vão ter. Alguns vão produzir, os outros só vão consumir. E um país que não para e pensa, sabe, na sua própria população, nos seus próprios empregos, no seu próprio setor produtivo, industrial, agropecuário, eu acho que acaba ficando para trás. Assim, voltando, nessas suas andanças que você vem tendo, você vem percebendo uma boa vontade, ou assim, uma vontade do setor empresarial de participar desse pacto social, a união dos CNPJs em prol do país, em prol do desenvolvimento real da nação, ou ainda é um assunto que não está tão presente nas rodas de conversa, mas você vai pretender chamar pessoas para perto, debater e colocar na ordem do dia? Não, que é óbvio que é fundamental que os empresários, né, que os empreendedores, quem gera emprego no país, dentro do país e também que, enfim, fazem a nossa balança comercial ser positiva na relação de importação e exportações, eles têm que participar desse processo diretamente, ativamente. Eu ouço muito eles, eu sou também empresário, eu sou advogado, né, além de político, então eu tenho a plena convicção que esse é um projeto que tem que ser construído junto, que eu estou ouvindo de todos eles praticamente, é isso, porque o que é que está unindo todo mundo? É assim, a consciência de que o Brasil não aguenta mais 4 anos de Lula. Você vê, quem é o principal ministro da economia do Paraguai? É o Fernando Haddad, aqui no Brasil, que o cara aumenta tanta tributação aqui no nosso país, e ele tem carta branca para o tempo inteiro querer taxar todo mundo, e que acaba afastando esses grandes conglomerados empresariais para outros países, como está acontecendo para o Paraguai. Então o presidente do Paraguai, o Penha, deve estar muito feliz com o Haddad aqui no Brasil, e a gente aqui no Brasil pagando o preço. Você falou uma coisa interessante, Kim, que eu tenho uma visão diferente do que algumas pessoas do nosso governo tinham, por exemplo, com relação à Petrobras. Você tocou num ponto-chave, que é óbvio que as estatais têm que dar superávit, não tem que dar lucro, né, na linguajar mais popular, mas tem que ter essa preocupação com a parte social. Por que é que o presidente Bolsonaro pôde, durante a pandemia, já que o preço do combustível explodiu no mundo inteiro, como é que ele conseguiu zerar o PIS e COFINS, que são os impostos federais sobre combustíveis? Porque ele tinha feito dever de casa, ele tinha economizado recursos, ele combateu a corrupção, a Petrobras dando superávit, e é tudo que não acontece hoje. Hoje o governo do PT olha para as estatais como se fosse de onde é que eu vou sugar dinheiro, como é que eu vou contratar fornecedores de prestadores de serviços para essas estatais que são meus amigos. O tempo inteiro olha para a Petrobras, olha para diversas outras estatais e enxerga como se fosse um nicho deles, um direito adquirido deles de entrar naquele troço e roubar. Não dá para aceitar mais isso, porque isso eu vou tentar fazer uma análise muito rápida aqui, Arthur, porque as pessoas não entendem quando a gente fala, na época do Bolsonaro as estatais davam lucro e agora dão prejuízo. As pessoas não entendem como é que isso impacta na vida
do povo na ponta da linha. Então, de forma bastante simplificada, quando uma estatal está dando prejuízo e a gente tem com o orçamento da União, você tem que tirar do orçamento da União para cobrir aquele buraco. Então, é dinheiro que podia estar sendo utilizado para botar um ar-condicionado na sala de aula do seu filho, podia estar sendo usado para construir um hospital melhor, podia estar sendo usado para pagar melhor um professor, e acaba tendo que ser necessário para cobrir esse rombo da corrupção e da incompetência. E a consequência dessa gastança, taxa de juros lá em cima, o Brasil hoje tem uma taxa de juros de 15% ao ano, é uma das maiores do mundo, mais um recorde negativo do Lula, e qual a consequência disso? Ninguém consegue se financiar para ampliar o seu negócio, para abrir um negócio novo, porque está muito caro. E do jeito que a tributação está, o governo é sócio majoritário do seu empreendimento, da sua empresa, quer dizer, você perde de qualquer lado. Com a consequência disso, o dinheiro fica parado ou sendo usado no mercado especulativo, quer dizer, não gera emprego nenhum. Então hoje, quem tem um dinheirinho, é melhor você botar num CDB no Brasil, que vai render ali um pouquinho acima da inflação, está te dando um retorno razoável, sem risco nenhum. Você não quer mais tomar aquele risco de pegar esse seu dinheiro e investir para abrir um negócio, para abrir um comércio, para abrir uma empresa prestadora de serviço, porque é muito arriscado, muito caro, dor de cabeça. Então, hoje, o ambiente de negócio no Brasil é hostil demais para quem quer empreender. A gente estava até conversando sobre isso, né, Arthur? A mentalidade que o Bolsonaro tentou mudar, e conseguimos mudar, que agora retrocedeu tudo, é partir do princípio da boa-fé do contribuinte, da boa-fé de quem quer abrir um negócio. Porque se você tenta vai construir um resort ou numa praia bacana aqui na costa brasileira, pô, a quantidade de licenças que você tem que ter, a quantidade de burocracia, você tendo que negociar com autoridades municipais, estaduais e federais para poder sua licença andar num período razoável, sendo bastante chique aqui, para não falar de corrupção, que você é aqui um empresário achacado, né? E muitas vezes. Você leva 10 anos para botar de pé um empreendimento como esse. Olha o custo Brasil em cima disso, que a gente hoje tem que mudar. O que o Bolsonaro fez? Você quer criar um CNPJ para, sei lá, abrir uma barraquinha de cachorro-quente na praça da sua cidade. Se em 30 dias o poder público não te der a licença, você automaticamente vai passar a ter licença para poder trabalhar, sem ser achacado pelos fiscais. Quer dizer, você está mudando a lógica. Olha, eu estou partindo do princípio que você age de boa fé, você quer abrir o seu negócio, você quer ganhar o seu dinheirinho bonitinho, você quer estar dentro da lei, então vai, trabalha. Hoje com o Lula é o contrário. Pô, você quer abrir a barraquinha de cachorro-quente para quê? Para lavar dinheiro? Você quer abrir essa barraquinha de cachorro-quente por quê? Você está querendo fazer alguma coisa legal? Você não quer pagar o seu imposto de renda? Vou começar a fiscalizar agora. Se movimentar mais de 5 mil do Pix na sua conta, eu vou te enfiar um imposto de renda no lombo. É desconfiando de quem quer empreender. Não tem como dar certo isso desse jeito. Então, Kim, para tentar responder a sua pergunta de forma resumida, eu tenho o olhar de que as grandes estatais têm que ter sim, tem que dar superávit, tem que ser bem administradas, tem que dar o lucro, mas também tem que ter essa contrapartida social sim, porque é dinheiro que acaba sobrando no orçamento, você não precisa recompor o prejuízo que as estatais dão hoje, que você pode reinvestir em alguma área, você pode induzir algum segmento estratégico no Brasil com o dinheiro público, para que ele, né, seja ali, como eu falei, inicialmente possa começar um segmento a captar, a trazer mais dinheiro do serviço público a partir desse investimento inicial que o governo possa fazer. Então eu não sou xiita nesse aspecto, o mercado ali, o livre mercado, a concorrência vai resolver tudo. Não, eu acho que 90% é isso, mas 10% a gente tem que entender que às vezes é importante o Estado induzir de alguma forma sustentável que banque, por exemplo, o custo nos primeiros 10, 20 anos, mas que depois aquilo comece a se reverter, não só em retorno financeiro, orçamentário para o país, mas em função das outras empresas que virão a partir desse risco que o governo tomou inicialmente, as outras empresas privadas que virão vão passar a gerar também aumento de arrecadação, porque vão pagar mais tributos, vão gerar empregos, então são pessoas que não vão mais depender exclusivamente de programas do governo para terem que levar comida para sua casa. Então uma coisa puxando a outra, e eu não tenho nenhuma expectativa de que esse cenário mude no Brasil com o atual governo, porque mais uma vez, ele olha para os ricos como se fosse uma fonte de receita, quer cravar toda hora, tributação, e a consequência prática disso é todo mundo saindo do país. Isso não é inteligente, né, de forma alguma, e não pode continuar. Ô Flávio, eu quero pegar um gancho do que você falou, que eu acho muito, eu gostei muito, porque eu vou te falar o seguinte, eu tenho
Agora, né, em março, 50 anos, por favor, então, 50 anos, já quase meio século. Mas é engraçado, cara, sabe por quê? Eu tenho 33 anos de mercado, né, trabalhando no mercado, etc. Eu nunca participei de uma reunião no mercado que o cara queria, de fato, mais concorrência. Nunca vi o Itaú chegar lá no Banco Central, precisamos diminuir a legislação, facilitar a entrada, porque eu quero mais concorrência. Os caras, na verdade, eles querem, um oligopólio, né? E esse oligopólio, o que eles fazem? Eles vão controlando o mercado e vão fazendo um sistema, que é o que você falou no início. Quando você falou assim, cara, melhor pro cara que tem o dinheirinho dele hoje, botar lá no CDB, botar em algum lugar, do que investir. Ou seja, o Itaú, esses caras, eles vão montando a lógica do rentismo. Ele força o cara a não investir nas pequenas e médias empresas, aí ele prefere captar o dinheiro para que ele possa investir e ele vai concentrando. Você tem banco hoje, aliás, não vou te botar esse rascado, essa opinião minha, mas tem banco hoje do Dedé, que o cara é banqueiro, é dono de aeroporto, dono de refinaria, agora quer comprar. Então o cara vai monopolizando todos os negócios, comprando tudo, com o dinheiro do cara lá, porque ele fala, não investe não. Isso eu faço. Você fica aí, eu te dou um dinheirinho aqui. Então você vai tendo uma lógica de rentismo que vai destruindo o Brasil, que é o problema exatamente de acabar com a capacidade produtiva. E aí o que acontece? Aí eu queria botar um ponto para você, conectando dois eventos, né? Que você falou assim, usando as estatais para as questões estratégicas. O meu ponto central para você, que é da pergunta, antes de fazer depois uma consideração, é exatamente por que não usar a Petrobras, por exemplo, para começar a explorar com toda a tecnologia que ela tem, não só petróleo, mas também terras raras e minerais críticos. Porque veja o que acontece no Brasil e certo risco que nós passamos. Quando a turma lá Eu Tenho Companhia fez um movimento, né, de policialismo no Brasil, que uma parte de combate à corrupção é excelente, mas a outra teve muito cinismo para usar isso, para vender as nossas empresas para esses grupos, para os liberais. Muitos falam da privatização da Petrobras, né, no momento que o petróleo, inclusive, era muito barato. Você imagina hoje, se nós tivéssemos seguido a orientação dessa galera, a Petrobras teria sido vendida. A turma hoje que considera o petróleo algo absolutamente estratégico e energia absolutamente estratégico não pertenceria mais ao Brasil, né? A capacidade, obviamente, de explorar esse petróleo estaria no privado. Você teria perdido uma capacidade enorme de um ativo que é considerado estratégico. Isso estaria na mão ou dos fundos soberanos árabes ou do fundo soberano chinês, que é essa realidade, eventualmente, de alguma empresa americana. Eventualmente. Porque depois quem comprou isso tudo foram exatamente os chineses e os árabes. Então você estaria num momento em que você teria perdido essa capacidade de ter uma ferramenta soberana de desenvolvimento estratégico e negocial para o Brasil. Mas essa é a minha opinião. Eu quero falar com você é isso aí. Por que não usar a Petrobras e qual a tua visão de minerais críticos? O Brasil é a terceira maior reserva de minerais críticos no mundo. Hoje o governo está perdido, não sabe o que fazer. Está dizendo assim, vou dar a concessão. Mas é tudo que os caras querem ouvir, né? Porque o cara vai comprar a concessão e vai dizer, obrigado, viu? E vão explorar e vão utilizar junto com as suas cadeias produtivas para continuar fazendo refino na China e, obviamente, usando a mais-valia disso estrategicamente para o seu país. Então, como é que você vê a questão de, por exemplo, de repente, explorar minerais críticos e Petrobras? Ou você tem alguma ideia específica para terras raras no Brasil? Arthur, eu achei engraçado o Lula falando uma vez numa entrevista que ele não sabia nem o que era isso, nunca tinha ouvido nem falar sobre isso, né? É uma coisa que o presidente Bolsonaro já falava muito, não só dos materiais, os minérios críticos aí, né, das terras raras, mas de grafeno, de nióbio, coisas ali que a gente já sabia que estavam sendo utilizadas no mundo inteiro, agregando valor a uma commodity que nós brasileiros temos. E no fim das contas a nossa luta sempre foi para quê? Traz para cá, tem que ter transferência de tecnologia. Eu tenho aqui minério de ferro, mas eu mando um navio de minério de ferro lá pro Bahrein, por exemplo. Os caras fazem o empelotamento, né? Bolotinha, tô falando aqui uma bolotinha que vai ser usado para fazer liga de aço, para fazer liga de alumínio, e exporta para o mundo inteiro com valor infinitamente maior. Então a analogia que o presidente Bolsonaro usava muito, né? A gente exporta um navio de minério de ferro e recebe de volta uma canoa de laptop. Essa mentalidade tem que mudar. E é óbvio que a gente tem que ter uma estrutura no governo federal muito específica para isso, para dar celeridade, para que a gente possa explorar com responsabilidade esses nossos minerais críticos, porque o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, só perde para a China,
E se você pegar o terceiro, quarto, quinto, sexto colocado juntos, não chega no Brasil, que é o segundo. Então, você vê que hoje muita coisa do que os americanos estão fazendo na gestão Trump é usando os mecanismos de negociação, as moedas de troca, para quê? Para ter de volta o controle sobre esses minerais críticos, porque é o que gera os chips do telefone, é o que gera uma porrada, um monte de coisa nos carros elétricos, enfim, uma infinidade de tecnologia que precisa ser gerada a partir dessa matéria-prima que nós temos em abundância aqui no Brasil. Então, óbvio que tem que ter aqui no Brasil, sendo para todos do governo, algum local onde a decisão fique sendo subordinada diretamente ao presidente da República, porque é muito estratégico para o país, com a equipe técnica, para que dê celeridade e segurança jurídica. Vamos voltar sempre nessa tecla, para que nessa questão dos minerais raros a gente também tenha uma vantagem competitiva para o mundo e que a gente possa aproveitar esse momento para o Brasil trazer esses investimentos para que aqui sejam agregados valores, no nosso país sejam agregados valores a essa riqueza que Deus nos deu. E com relação às estatais, eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio, cara. Porque como é que funciona hoje? E eu lembro que eu ouvi algumas aulas do professor Paulo Guedes no nosso governo, né? A gente tem que ter essa mentalidade de que essas estatais são uma estrutura, um esqueleto de um prédio, que se a gente não começar a modernizar ou privatizar, daqui a pouco troca o governo, os caras entram e começam a corroer essa estrutura toda de novo com corrupção, que é o que está acontecendo agora. Pô, o governo Lula consegue transformar uma estatal como os Correios, que tem um monopólio nesse troço, e consegue dar prejuízo, cara. Quer dizer, só ele pode explorar essa atividade no Brasil inteiro, e ainda assim dá prejuízo. Por que dá prejuízo? É má gestão, é roubalheira. Coitados, nossos servidores lá dos Correios, aposentados, só estão descontando no contra-cheque um valor por mês para poder compensar o roubo que foi feito no fundo de previdências dele. Quer dizer, se o cara não paga aquilo agora quando está nativo, ele não vai ter nem aposentadoria lá na frente. Então, você olha o nível de ineficiência que chegou uma estatal que tem o monopólio nessa área. Então, a gente tem que discutir qual o modelo, se a gente privatiza, se a gente aumenta a concorrência antes de privatizar, que é importante. Você não pode pegar uma Petrobras, vou vender aqui, tem um monopólio de tudo. Quem comprar esse troço vai passar a ter um monopólio de uma atividade que é super estratégica, não só para o Brasil, mas para o mundo. Quer dizer, não dá. Você tem que ampliar a concorrência, pode considerar vender umas partes ou outra, não, mas o controle por exemplo, da Petrobras tem que ser do governo. A decisão final, a palavra final, tem que ser do governo, porque é muito estratégico. Se não fosse assim, o presidente Bolsonaro não teria conseguido baixar o preço dos combustíveis na pandemia. Então, como ele vai zero os impostos federais para a gasolina, para o álcool, para o diesel, porque senão o Brasil podia parar ainda mais. A nossa malha de distribuição da nossa produção é rodoviária. Basicamente, caminhões. As pessoas, grande parte, se transportam pelo Brasil em ônibus. Quer dizer, tudo depende desse combustível. Se está muito caro, vai ficar caro para o povo na ponta da linha. Como é que você ameniza o sofrimento? Reduzindo impostos, que foi o que o presidente Bolsonaro fez. Só que, mais uma vez, ele pôde reduzir impostos porque tinha de onde tirar. Porque ele fez o dever de casa, equilibrou as contas, tinha um colchão para poder usar numa emergência como foi na pandemia. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio, né, nas estatais. Qual é a função social dela, qual é a função estratégica dela, se isso aqui a gente tem que antes abrir o mercado para aumentar a concorrência, se pode privatizar agora, se não privatiza e pelo contrário, começa a adquirir mais ativos dessas empresas, né, que vão ser cada vez mais estratégicas no mundo. Então cada caso é um caso que tem que ser estudado especificamente. Flávio, pegando... Vai que a tua, Baiano. Então, pegando o gancho aí que você falou até de essas estatais são esqueleto, também falando, a gente vai precisar de um setor do governo só para lidar com isso, lidar com aquilo outro. Falando, né, do futuro governo, que começa aí em janeiro de 2027, com a experiência adquirida também, de observar tudo que aconteceu na era Lula, no próprio governo do Jair, que você pode observar bem de perto, e de experiências anteriores, de vivência também no setor privado, como você já vem pensando, não em nomes, nem em perfil técnico das pessoas, mas, exemplo, em termos de realmente composição de governo, como você olha assim, como esse governo ele deveria ser montado, como esse governo será montado? O que é que vai se buscar, né, nas pessoas que vão compô-lo? O governo Bolsonaro, quando começou, e do jeito, ele começou de um jeito e ele terminou ainda mais democrático do que quando começou, né, a despeito aí do que a imprensa falava. E eu digo isso no sentido o seguinte: o governo Bolsonaro começa com algumas alas, né, bem delimitadas. Você tinha ala militar, você tinha ala liberal, você tinha o que chamavam da ala ideológica,
aí tinha os lavajatistas, no meio do governo foi chegando a turma do Centrão, aí depois tem um pessoal que já era concursado, estava na máquina, vez ou outra tinha, né, divergências internas. E quando você tem divergência interna dentro do próprio governo, às vezes muita coisa não avança por birra, por algum tipo de confusão. E ao longo desse processo também, talvez, algum dos pontos que, sei lá, talvez o próprio Bolsonaro, conforme o tempo passou, possa ter repensado, foi na escolha de algumas pessoas que acabaram tendo, talvez, tanto poder que se acharam mais realistas que o rei. E depois até causaram muito mais problemas do que trouxeram soluções. Como você pensa nessa composição de governo? Quais seriam as linhas mestras na hora de escolher, né, os perfis mais variados, indicados, sei lá, desde cargos mais básicos, passando por secretários, até mesmo chegar a ministros? Olha, Kim, para mim, o governo do presidente Bolsonaro foi uma grande aula de como é que você monta um time de craques, né, de pessoas especializadas em cada área. E ao mesmo tempo também, Kim, lá em 2018, a gente pega um governo sem ter grandes quadros, né, sem conhecer as pessoas, né, em todas as áreas ali que poderiam, enfim, ajudar o país em cada área, usando a sua expertise e isso refletir em benefício para o povo. Então, uma linha mestra clara, a pessoa tem que ser uma especialista em uma área. Se a pessoa vai para o Ministério da Economia, a pessoa tem que entender daquilo, né? Olha como é que é hoje. O Haddad, o cara que fez um curso de economia, segundo ele próprio fala, né, à distância, usou alguns mesezinhos ali e olha a responsabilidade que ele tem hoje. É um político que foi colocado lá numa área que, né, tem que ser mais técnico do que político. Tem que ser um político também, tem que ser um pouquinho também. Então, dependendo da área ali, que eu não tenho nenhuma dúvida, tem que ser o craque, tem que ser a pessoa que é especializada naquilo, a pessoa que esteja disposta a servir ao país e não se servir dele. Era uma outra característica. Grande parte dos integrantes dos ministérios do governo do presidente Bolsonaro eram pessoas já bem-sucedidas na vida, financeiramente, e que realmente estavam, né, aceitando essa missão de assumir o ministério, não por causa do salário, mas poder deixar um legado para poder, enfim, romper as amarras que sempre existiram em alguns setores ao longo de décadas. Eles foram para lá para tentar desatar esses nós e fazer o Brasil desenvolver. Então, Kim, com certeza vai ser um governo onde eu vou buscar pessoas que são especialistas em algumas áreas, mas que, né, de preferência, tenham, sim, algum conhecimento político, né, porque na vida tudo é política. Na nossa casa a gente faz política e no governo federal não é diferente. Você tem que lidar com o Congresso Nacional, que é um Congresso escolhido pelo povo democraticamente. Tem de tudo no Congresso, menos quem não teve voto. Então todo mundo lá representa algum segmento da nossa sociedade. Então tem que saber lidar também, respeitar o Congresso sempre de forma democrática, né? Então eu tenho uma clareza muito grande que a gente, né, precisa ter essa sintonia e esse equilíbrio, mas invariavelmente as pessoas que vão para os ministérios num futuro governo meu vão ter que entender daquela área para a qual ela está indo, né? Eu não vou colocar um cara lá no turismo, por exemplo, que não saiba nada de turismo, né? Só porque foi uma indicação de algum político. Não, uma indicação é normal acontecer, a máquina pública é muito grande, precisa ser enxugada, é um outro ponto importante, né? Mas vão ter que algumas pessoas ir para esses cargos com essas finalidades específicas e um presidente da República não conhece pessoas de todas as áreas para preencher todos esses espaços. Então é importante ter também essas indicações que venham por parte da política, mas sempre fazendo esse filtro, né? Se a pessoa presta, se a pessoa não tem problema, se a pessoa é especialista naquela área e sempre colocando metas, né? Tem que entregar resultado. Não vai sentar ali, se acomodar, não vai virar um carimbador de papel de jeito nenhum, porque o mundo hoje não aceita mais esse tipo de perfil. Então, com certeza, em especial na economia, que eu acho que é um ponto, talvez os mais sensíveis, eu converso com muita gente. O que eu tenho dito é dar uma continuidade ao que o Paulo Guedes vinha fazendo no governo do presidente Bolsonaro, com alguns ajustes finos, mas as pessoas com autonomia, principalmente, para poder implementar aquilo que a gente em conjunto decida que é o melhor caminho para o Brasil seguir. Você sabe, Fábio, que eu tive há 2 semanas, né? Eu tive o privilégio aqui de estar aqui em Paris e conversei 1h30 mais ou menos com a Marine Le Pen, né? E com alguns diretores de vários partidos também, né? Tivemos com a Marielle Maréchal, que é a direita, mas um pouco para lá, um pouco diferente da Marie, e também com o Zemmour, conversando com alguns caras, né? E eu acho que você vai ter uma agenda também, né? Com políticos aqui, mas ela tem uma hora que ela me falou um negócio que fazer um paralelo
né? Fazer uma adaptação do que ela disse aqui para o Brasil. Ela falou o seguinte, pô, imagina no nosso caso, nós temos, acho que, de nomeação, acho que a direita também, em 2018, levou um susto, porque são 114 mil cargos, né? Não temos um nome técnico para 114 mil, imagina parar para ver 114 mil currículos, né, e ver tudo isso. E o PT, cara, ele explora isso bem, porque tem uma hora que ele faz, ele usa essa armadilha para dar uma congelada nos cargos, para aí. E eles não são assim, o cara tem um lado que é ideológico, entendeu? Ele pega, vai trocando as pessoas para garantir que existe um direcionamento, né, ideológico dentro do Estado, como ele quer fazer. Porque um risco, e estou falando um pouco do que ela contou aqui, ela falou, o que acontece hoje na França, por exemplo? O presidente ganha, mas não leva, porque quem manda é o burocrata. Entendeu? E até ele vira e fala assim, a gente está aqui, sabe quanto tempo? A gente está aqui? Ela fala, a gente está aqui há não sei quanto tempo. Já vi trocar isso aqui 2, 3, 4 vezes. Então ela fala assim, o que eu preciso? Eu preciso de gente que jogue pro nosso lado, entendeu? Ideologicamente. Porque esse cara vai entendendo com o jogo de cintura como jogar, fazer o movimento do navio e trocar ele de função. Mas, enfim, é uma consideração do que ela falou, porque eu acho que a gente tem que, na direita, ter esse bambolê, esse jogo de cintura de ter um cara, você falou, mas também é um cara ideologicamente, começar a trocar pelo ideológico, mesmo que diga, talvez ele não seja o melhor técnico do mundo, o melhor currículo, mas 114 mil caras que precisa tirar o PT da frente, né? Para não ficar com os petistas lá sentados. Se você coloca pessoas que têm esse perfil que ideologicamente contra quem está no governo, eles vão sabotar o governo. É igual bactéria. O troço se prolifera ali, vai infeccionando, daqui a pouco, né, toma conta do corpo inteiro. Então não é preconceito de nada, não é perseguição. Você tem que ter pessoas que estejam aliadas com aquele projeto de país que você quer. Então, óbvio que na hora de preencher um cargo público, você leva em consideração a capacidade, a competência da pessoa, mas também o histórico ideológico dela. Não tem nenhuma dúvida com relação a isso. E assim, todo governo vai ser assim, né? A gente reclama do Lula porque ele bota lá os caras que são parecidos com ele. Então, um monte de cara incompetente e ladrão. No nosso, a gente vai botar um monte de cara que é parecido com a gente. Pessoas que sejam competentes, honestas, e que estejam alinhados com o nosso projeto de Brasil, porque eu tenho certeza, pode escrever Arthur, pode escrever Kim. A partir de 27, cara, a gente tem tudo para fazer um governo que o povo não vai sentir saudade da esquerda nunca mais. Vão ficar décadas aqui sabendo que o projeto que traz prosperidade para as famílias é o projeto que a gente vai apresentar. A gente vai acabar com esse mito de que quem é de direita não gosta de pobre. É o contrário, cara. A gente que é de direita, qual é o meu sonho aqui? É fazer o que você que recebe o Bolsa Família não dependa mais de político nenhum, cara, para conseguir levar comida para dentro da sua casa. Hoje você tem um presidente que o que é que ele deixa de legado? É distribuição de miséria e pobreza. Porque você prefere ganhar os R$600 do Bolsa Família ou você ter um emprego onde você possa ganhar 5 vezes isso? Você vai trabalhar, você vai trazer dignidade para sua casa e você não vai depender de um prefeito para você conseguir se cadastrar lá no CAS, para poder ter acesso a um Bolsa Família. O que você prefere? Continuar vivendo com os R$600 ou ter essa oportunidade? Agora vamos lá, vamos aprofundar. Vamos supor que você prefira ficar recebendo R$600 aí sem trabalhar. É um direito seu. É obrigação do Estado, Arthur, abraçar essas pessoas que realmente precisam para ter o que comer. É o mínimo que o Estado pode dar para essas pessoas e qualquer presidente da República vai garantir isso, né? Como eu também vou garantir. Agora, o que você quer deixar de herança para o seu filho? São esses R$600. Você quer que o seu filho precise de ir lá, bater na porta de um vereador, de um prefeito, para ficar dependendo de um Bolsa Família para ter o que comer, cara? Ou você quer que o seu filho, você quer deixar de legado para o seu filho que ele tenha uma boa educação de qualidade, que ele possa fazer um curso profissionalizante de inteligência artificial, que ele consiga desenvolver o próprio aplicativo dele, abrir a própria empresa dele, ou ser qualificado para receber um salário de 5, 10 mil reais por mês, porque o Estado garantiu um estudo de qualidade para esse moleque, para essa criança, para poder caminhar com as próprias pernas, sem depender de político. Qual o legado, qual a herança que você quer deixar para o seu filho? Os R$600 ou um futuro melhor ou prosperidade? Então, você que é pai e mãe hoje que recebe Bolsa Família, há quanto tempo o seu governo, o seu Estado é governado pela esquerda? Quantos anos? Quantas décadas? E o que mudou na sua vida? A segurança pública na sua casa é boa? Onde você mora é boa? Você na hora de ir para um posto de saúde, você não fica com medo de roubarem o seu celular? Na hora que você manda o seu filho para o colégio, você não tem medo de que ele não volte porque ele levou uma bala perdida? Quer dizer, o que é que está melhorando a sua vida com esse governo de esquerda? Então as pessoas têm que dar uma oportunidade para que
um governo de direita mostre que ele vai abraçar quem precisa e vai dar um caminho. Olha, você tem um tapete vermelho aqui para você seguir na sua vida sem depender de político nenhum. Então, qual que é o meu sonho? Eu poder falar depois de 4 anos de governo, olha, menos pessoas precisaram do Bolsa Família para ter o que comer. Por quê? Porque elas conseguiram se libertar disso. Eu quero trazer a liberdade para essas pessoas. É isso que a gente tem que comunicar sempre, Arthur. Porque o atual governo faz o contrário. Ele escraviza as pessoas. Ele torna as pessoas dependentes eternas disso. E agora, pô, ele tá se gabando aí de vai dar um vale gás de não sei lá por quantos reais para essas pessoas. Meu irmão, se você precisa de ter uma ajuda, uma bolsa para você ter o que comer, se você precisa da ajuda de um político para poder cozinhar, para ter gás na sua casa, cara, para pensar. Olha que país é esse que não tem mais oportunidade para ninguém, porque você precisa do governo para ter o gás na sua casa. A mentalidade tem que mudar. Olha, tem que ser assim, olha, eu ganho tão bem, eu estou tão bem empregado, a minha empresa está dando tanto resultado, né, e qual o papel do Estado? É fazer com que você se qualifique para isso, você consiga caminhar sozinho com as próprias pernas, para você não depender mais disso. É o nosso sonho, é esse, é fazer com que as pessoas não dependam mais de político nenhum para caminhar com as próprias pernas, para levar comida para dentro de casa, para ter um gás na sua casa. A partir do momento que o governo se vangloria disso, cara, o Estado já faliu. Já faliu, não tem expectativa de nada. Tem lugares em vários estados, em especial Norte e Nordeste, que foram governados por muito tempo pela esquerda, em que a maioria da população não trabalha, não tem carteira assinada, tem mais gente recebendo Bolsa Família do que trabalhando. Gente, a gente não pode se acomodar com isso, a gente não pode se conformar com isso. Mais uma vez, quem precisa, vamos abraçar, vamos ajudar. Agora, depender de mim, cara, eu vou pegar o teu filho aí hoje, que está sem expectativa nenhuma de ser alguém na vida, de ter um emprego depois que ele conseguir concluir um ensino fundamental, um ensino médio, eu vou pegar na mão dele, eu vou levar até ele concluir o ensino médio dele, ter uma profissão, ele conseguir um emprego ou abrir a própria empresa, ele caminhar com as próprias pernas. Esse é o meu sonho, é isso que me motiva a disputar, porque eu sei que do jeito que tá, o Brasil tá ferrado, não vai chegar nesse ponto nunca, porque o atual presidente, o Lula, só pensa em escravizar as pessoas. Eu quero te libertar. Aí você tem a escolha, você quer liberdade ou você quer escravidão? Você quer um presidente que vá punir os criminosos perigosos com cadeia para que eles fiquem lá pagando a pena deles? Ou você quer um presidente que vai passar a mão na cabeça de quem roubou o celular porque é só para tomar uma cervejinha? Você quer um presidente que vai ser incansável para tirar imposto do seu lombo? Ou você quer um presidente que vai ficar trabalhando para aumentar cada vez mais impostos para cima de você? Assim, desculpa, se você escolheu lá o caminho das trevas, você é sadomasoquista. Você ama aquele cara que te tortura, que te sequestra, que te maltrata. Eu tô te dando aqui uma alternativa que eu tenho a convicção que vai ser vitoriosa nas eleições desse ano. Ô Flávio, antes de passar para você aqui, só fazer um comentário aqui do Flávio, cara, eu acho que você foi mais do que preciso, mano. Você mostrou que conhece verdadeiramente o Brasil e a realidade das pessoas. Sabe por quê? Naquela campanha que teve em 2022, né, da presidência, que eu saí deputado pelos republicanos, teu pai até tirou aquela foto comigo quando eu contei a história ontem. Pô, você sabe o que você vê? Que o cara que recebe Bolsa Família, ele tem um processo, até ele que recebe esse dinheiro, ele é um escravo do Estado, porque o processo é humilhante, cara. O cara que recebe, por exemplo, precisa de assistência, precisa do quê da assistência social para poder receber o dinheiro, eu vi isso nas comunidades. A pessoa, cara, recebe dentro da casa dela uma assistência social que quer ver o sofá dela. Muitas donas de casa falam assim, pô, eu tive que abrir minha gaveta de roupa para a assistente social ver a minha roupa e ver se realmente eu merecia ou não a assistência social. Quer dizer, é um Estado que humilha as pessoas, entendeu? E não é só que ela invade, não é só o Pix, que é muita coisa. Mas é que o cara fala assim, deixa eu ver sua gaveta de calcinha aí, para ver se você realmente merece a ajuda do Estado. Então essa pessoa, em vez dela ser o Estado, trabalhar para ela é escrava do Estado, é humilhada pelo Estado toda vez. Tem que ir lá. Você vê, cara, quantas vezes no saúde pública, a pessoa, cara, juntando os papelzinhos, né, para provar pro Estado, quase pedindo, por favor, eu tô aqui realmente em um processo humilhante. Então Lula, o PT fala tanto de dignidade, mas todo o processo com o pobre é para humilhar o pobre e falar assim, se você só conseguiu uma coisa foi porque eu te dei. Mas na verdade não é verdade, porque ele tá dando com o dinheiro dele mesmo, entendeu? É um processo muito humilhante. Pô, Flávio, eu vi quando teve as enchentes em São Paulo, né, cara, é a coisa mais triste do mundo. É assim, as pessoas não têm ideia, porque a gente pensa, óbvio, num sofá que vai embora e tal, mas sabe, eu vi assim... Mas é história, né? É memória. Os papéis, as senhorinhas correndo, assim, eu não posso perder meus documentos, porque senão eu não vou conseguir renovar
meu Bolsa Família ou a minha assistência. E assim, é a história dela, cara. O papel, ela sai correndo pra segurar o papel porque o Estado é contra ela, entendeu? Tu sabe, Então é libertador. assim, o que eu acho legal, importante de ressaltar nisso aí? Mais uma vez, cara, mais um legado do governo do presidente Bolsonaro. Como é que a gente fez? Né? Foi especial por causa da pandemia. Você tinha 70 milhões de brasileiros invisíveis que nem eram bancarizados, que não tinham conta bancária. O presidente Bolsonaro acelera, cria o Pix, sem imposto, sem taxa, sem nada. Então as pessoas tiveram essa facilidade, né, de receber na própria conta o valor direto do governo federal, quer dizer, menos Brasília, mais Brasil. Sem precisar passar por intermediários, né? Um prefeito, um vereador. Não, cara, você não tem que sentar lá, se humilhar, cara, você vai receber direto na sua conta. Você faz o que você quiser com isso. E qual foi a nossa mentalidade? Você vai lembrar, Arthur, que tinha gente que recebia 45, 50 reais de Bolsa Família. O que o presidente Bolsonaro fez? Botou no mínimo 600 reais. Por que aquela loucura, lockdown, fecha tudo, cara? Como é que você trabalha? Como é que você ganha dinheiro? Como é que o empresário sustenta? Enfim, toda aquela engenharia que foi feita, então passou para no mínimo 600 reais. As mães que eram solteiras, né, chamadas mães solo, elas recebiam o dobro, 1.200 reais. Uma coisa provisória. E que é o seguinte, olha, se você arrumar um trabalho de carteira assinada, você não perde o Bolsa Família. Você passa a receber 200 reais por até 2 anos para ver se você estabiliza no seu emprego, aí depois é que o governo para de te pagar. Quer dizer, tinha uma rampa de saída, cara. A gente se preocupava. Olha, se você conseguir um emprego, cara, você ainda vai receber aqui os 200 reais, mas você vai ganhar mais com o seu emprego, você vai ter dignidade, você vai poder levar comida para sua casa, você vai poder, de repente, fazer um passeio para um final de semana com a sua família, você vai poder comprar um sorvete para sua neta, que vai sobrar um dinheirinho. Então tinha essa mentalidade da pessoa ir gradualmente, progressivamente, parando de depender do Bolsa Família. Qual que é a mentalidade que a gente vê hoje? Até quando teve a Mega da Virada, a Mega Sena da Virada, surgiram um monte de memes assim, falando, né? Um pessoal que recebe Bolsa Família, eu não vou apostar na Mega da Virada não, vai que eu ganho esse prêmio aí de sei lá quantos milhões de reais, eu vou perder uma Bolsa Família. Quer dizer, é um negócio que já virou um afeto, já virou um direito adquirido ali de uma forma. Só que acontece a realidade, Arthur. Os 600 reais hoje, em 2026, não vale mais aqueles 600 reais lá de 2021, né, 2022 com o presidente Bolsonaro, já vale 400. Quer dizer, já não compra mais a mesma quantidade de comida que comprava. E vai chegar um momento em que as pessoas vão ter que entender, olha, aquelas que precisam realmente do Bolsa Família, vamos lá, vamos ajudar, mas se você quer voltar realmente a pensar em deixar um legado para o seu filho, diferente do seu, de você precisar disso, para que ele possa ter uma educação de qualidade, subir sozinho na vida, vamos apostar num caminho que possa ser diferente do que a gente está vendo com o Lula. O caminho com o Lula é o seguinte, cara, tu vai pular do precipício sem paraquedas, tu já sabe o que vai acontecer. É tragédia, é morte, é trevas, acabou. Então eu acredito muito nessa discussão, nessas eleições, Arthur, porque a gente vai mostrar que tem um caminho viável, que o presidente Bolsonaro mostrou de 2019 a 2022, mesmo com pandemia, a maior crise sanitária da nossa história, enquanto nós enquanto vivos, né, nunca presenciamos nada pior do que isso. Começou a guerra na Ucrânia com a Rússia, o Brasil teve a maior crise hídrica dos últimos 90 anos, isso impacta no preço da energia, né, isso impacta, né, podia ter apagão no país, olha quanto problema para administrar em tão pouco tempo. Então eu falo que o presidente Bolsonaro conseguiu ainda assim, no período pós-pandemia, e a gente ter um PIB maior do que o da China, cara. Eu tô com 44 anos, nunca tinha visto isso. No mesmo período, o Brasil teve uma inflação menor do que a dos Estados Unidos, cara. Quando você lembra, com algum momento, o Brasil teve inflação menor que os Estados Unidos, a nossa taxa de juros era 0,9% ao ano. 1,9% ao ano, desculpa. Hoje está em 15%. Quer dizer, a gente mostrou que dá para fazer. É só ter competência e disposição para enfrentar os problemas, desatar os nós que tem no Brasil, que a coisa vai dar certo. Flávio, pegando o gancho aí no caminho das trevas do PT, pacto social e principalmente das famílias, fazendo um breve comentário, até abrindo meu coração. Desde 2022, o tempo passando para cá, eu, tentei entender minimamente o país. Realmente entender, deixar meu coração aberto, ouvir as mais diversas pessoas. Conforme esse tempo foi passando, eu tomei como critério para saber as pessoas que eu estou disposto a conversar ou não, uma única coisa. Eu tenho um único critério, não importa se o cara é de direita, esquerda, comunista, acima e baixo. Para mim é o seguinte, você apoia a perseguição? Se a pessoa não apoia a perseguição, eu estou disposto a falar com ela.
A gente pode falar, a gente não precisa ser amigos. A gente pode falar e eu vou tentar te tratar com respeito. Conforme o tempo foi passando, eu fui conhecendo várias pessoas. Acho que eu também, por conta de outros trabalhos, eu gosto de fazer meus dossiês históricos. Então comecei a pensar sobre temas, por exemplo, a história da Petrobras, e descobri algumas histórias interessantes e começar a despertar algum interesse de outras bolhas. E aí eu pude conhecer setores de uma esquerda mais nacionalista, uma esquerda mais trabalhista, setores de uma direita antiliberal. E nessas oportunidades, que às vezes me chamavam para fazer uma live, uma coisa ou outra, eles saíam com uma certa impressão que, nossa, mas você é bolsonarista? Eu falo, sim, cara, sou aqui, sou apoiador do Bolsonaro, porque ele não conseguia compreender, mas como assim? Mas você acha que a estatal pode ter um papel social? Pô, mas você não é um cara meio raivoso? Não, você entende que eu posso ter um posicionamento em discordar, você não quer me matar? Eu falei, sim, porque venderam, né, para essas pessoas, aí não vou nomear ninguém, entendeu que o bolsonarismo basicamente é um monstro, sequer são seres humanos. E essa desconstrução da humanidade, eu acho que principalmente na direita, eu acho que causou uma cisão na sociedade, que muitas coisas não andam para frente porque a sociedade não consegue conversar. E isso foi se intensificando ao longo dos anos, com os inquéritos intermináveis que seguiram, com operações, buscas e apreensões, bloqueios. E aí nós chegamos no 8 de janeiro, vemos aí milhares de pessoas sendo presas, famílias sendo destruídas. E eu sinto que até hoje, grande parte da sociedade não entende que a anistia e a pacificação nacional não é simplesmente só, vamos tentar aqui virar a página. Não, é tentar fazer com que a sociedade brasileira volte a ter diálogo, que as famílias possam voltar a conversar. E sem querer, né, nem ser chato nesse ponto, nessas minhas andanças o que eu percebi é que o lulista, o petista, é que realmente é a pedra no sapato. É o cara que realmente, normalmente tem aquele comportamento mais inquisitorial. Nessas andanças que eu tive a oportunidade de contar algumas histórias do que aconteceram com o bolsonarismo, tinha uma história que eu sempre contava, porque ela é uma história que envolve números, então é fácil de explicar para as pessoas. Eu falava que no ano de 2019, acusaram o governo Bolsonaro de meio que comprar informação, quase que lavando dinheiro de sites e blogs de direita. E aí teve o caso que foi uma denúncia na época da Folha de São Paulo, da Patrícia Campos Melo, com apoio do Felipe Moura Brasil, que na época estava no antagonista, que acusaram Terça Livre de receber por 1.447 anúncios. Quando você coloca esse número, as pessoas que não conhecem do que se trata, vai na nossa 1.447, quantos milhões isso não envolve? Só que eram anúncios do AdSense do Google. O Google, na época, deu um relatório, foi R$ 4,28. Então, quando eu conto isso para as pessoas, elas tomam conhecimento, elas ficam, nossa, porque a partir do momento que ela viu que isso aconteceu, quantas outras histórias do que aconteceu contra os bolsonaristas como um todo, talvez elas não foram induzidas ao erro. E aí o meu questionamento é, como a gente contar, né, e como vai ser a postura do governo, talvez até na campanha, de explicar para as pessoas sobre a importância dessa pacificação nacional, de olhar para as pessoas e entender que as pessoas da direita, elas veem que têm o direito de existir, que elas não vivem, elas não dormem e acordam pensando em fechar as instituições, em, sei lá, reverter a ordem democrática do país, acabar com a democracia liberal. Não, que é só realmente um país mais justo, e que essas pessoas foram sendo perseguidas ao longo do tempo pelas mais diversas razões, por poderes, instituições, setores da imprensa, né? Não dá para generalizar, mas isso aconteceu. E que essa pacificação, que às vezes fala, você já deve ter escutado isso, Flávio, essa direita aí fica nessa pauta de costumes, tem que resolver a economia, mas para explicar para essas pessoas que essa agenda, essa pacificação nacional, é o que vai dar o alicerce para a gente conseguir conversar e deixar para trás e não perder mais tempo com isso. Porque a gente vai voltar a ter uma certa harmonia social. Vai acabar com essa cisão, com esse nós contra eles. E quem plantou na sociedade foi o PT. É verdade, Kim. E eu vou além disso, né? Assim, eu não vejo outro caminho a não ser para combater isso, a não ser falando a verdade. E para a gente conseguir levar a verdade para todo mundo, só garantindo a liberdade, em especial na internet e nas redes sociais, que é a grande praça pública de debate. Porque antigamente você tinha o monopólio da informação da grande mídia, e eles conseguiam manipular a opinião pública porque todo mundo só conseguia consumir informação desses veículos, né? Os impressos antigamente, eu sou da época que ainda lia jornal,
né? Enfim, eu tinha lá a coluna né, para não falar que eu sou anti-Globo, eu lia lá o Globinho, né? Tinha umas coisas legais ali naquele jornal, uma pauta voltada para criança, para educação de verdade, instrução, né? A parte de esporte do Globo. Então, assim, lia jornal fisicamente. Então, nessa época que não tinha internet, a população era mais facilmente induzida para um lado ou para o outro. E hoje em dia, com essa pluralidade, né, de fontes que você pode beber informação para você se informar, para você ter acesso a uma notícia, como são muitos, a internet nos garante esse oceano de pessoas que você pode seguir, para você, antes de eu falar de economia, eu quero ouvir mesmo o que o Arthur está colocando lá no Twitter dele, porque é um cara que acho que entende economia, eu quero ouvir a opinião dele antes de formar a minha própria opinião e não ler mais um jornal de uma grande mídia. Então, Kim, eu não vejo outro caminho a não ser falando a verdade, né, como se tivesse um divã mesmo, sem filtro, isso aqui que eu estou pensando, é assim que eu penso, aqui assado, assim, aqui assado. Isso só vai ser possível ter um alcance com a internet e as redes sociais livres, né? Até hoje elas já são regulamentadas. Então, a nossa resistência também nessa área. Mas eu vejo, Kim, que a partir de 2027, como o Lula não vai ser mais presidente do Brasil, e ele é como é que é? Tipo um eucalipto, né? Que é aquela planta que não cresce nada no entorno dele, porque ela suga toda a água para ela, não consegue crescer, não cresce nada no entorno dela. O Lula é assim. Então, como ele não vai ser mais presidente do Brasil a partir de 2027, eu acho que o PT vai acabar. Eu, sinceramente, não vejo nenhuma liderança aí que possa estar à altura, por exemplo, de um Jair Bolsonaro para ver essa competição e essa polarização. E a gente vai começar a viver um novo momento que a gente tem que analisar quais serão as novas forças políticas que surgirão para disputar esse espaço, porque também, no fundo, é uma disputa de poder, inegavelmente. Mas a gente também tem que, nas narrativas, disputar a opinião pública no seguinte sentido: olha, esse é uma disputa também de projeto de país. Essa é uma disputa de qual futuro você quer para você e para sua família, né? Então, eu estou muito confiante que o Brasil vai viver dias melhores a partir de 2027, porque esse caminho da prosperidade vai ser vitorioso. Eu não vejo como não ser. E aí a imprensa, como para concluir o raciocínio do Kim, a grande mídia tem um papel muito importante nisso tudo, nessa polarização que acontece hoje, né? Porque eles alimentaram isso. Eles é que, em grande parte, demonizaram principalmente os 4 anos do governo Bolsonaro, como sendo um cara que, por ser militar, ele vai sentar na cadeira de presidente, vai tentar dar um golpe militar, né? Então, isso já começou desde 2018 ainda. Antes dele sentar na cadeira de presidente da República, já começou a provocar ali na mentalidade de quem está até hoje aqui no sistema, no poder, de criar mecanismos de defesa. Bom, se esse maluco resolver dar um golpe mesmo, já tem essa gavetinha aqui que eu posso abrir, que eu posso atrapalhar a vida dele. Tem esse aliado aqui, que eu também posso deixar ele aqui com a faca apontada para o pescoço dele, porque se tentarem dar golpe... Então, assim, o governo foi sendo sabotado desde o início, por essas pessoas, a pretexto de defender a democracia. Eles acabaram com os pilares da democracia a título de defendê-la. Então, na verdade, a grande mídia tem um papel importante nisso, porque ela, dia sim, dia também, ela utilizava uma estratégia muito clara contra o Bolsonaro, de desumanizá-lo e de dar uma invisibilidade para as coisas boas que o governo fazia. Vocês vão se lembrar que o Kim, então, que é um mestre nisso, né, sabe do que eu estou falando. Olha, se tinha uma coisa boa que o governo tinha feito, era o governo central que tinha feito. Se tinha uma coisa ruim que um assessor de 4º escalão tinha feito lá, olha, ele comprou o sapato aqui que custava 100, ele comprou por 105. Então, o governo Bolsonaro é envolvido no escândalo de corrupção. Algo do tipo, só para ficar no exemplo fictício. E o tempo inteiro tentando omitir as coisas boas que o governo tinha feito, aliado a isso, que no começo do governo nós tínhamos uma pessoa muito ruim, um militar muito ruim na parte de comunicação, que ele falava que, olha, a gente não precisa investir em comunicação, em propaganda, porque nós nos elegemos com as redes sociais de forma espontânea. Isso vai ser o suficiente para que o governo possa mostrar as suas boas medidas ou possa informar o cidadão dos serviços públicos que agora ele tem disponíveis, muito mais modernos, sem precisar investir em publicidade e em propaganda, que foi um erro do governo, eu sempre falei, porque se você pega qualquer grande marca, Arthur, Coca-Cola, por quanto é que a Coca-Cola não investe em comunicação, mesmo dando um espaço gigantesco
nesse mercado que ela já tem dela, mas para ela manter, para ela ampliar, ela precisa mostrar que o produto dela continua sendo melhor do que os outros, enfim. E essa mentalidade no início do governo também nos atrapalhou bastante e ajudou nessa demonização, nessa desconstrução desse grande líder que é o presidente Bolsonaro. Então a grande mídia também apostou nessa polarização e quem eles tinham do outro lado para poder impulsionar o Lula. Até que ele foi descondenado e colocado de volta na cena do crime enfim, aí não vamos entrar nesse mérito aqui, né, mas ele retornou ao poder, né? Então teve esse casamento de fatores que eu acredito que a partir de 2027 essa polarização tende a diminuir, porque de verdade, cara, se eu sentar naquela cadeira, cara, eu vou olhar pra frente mesmo. Ninguém aguenta mais tanta briga, ninguém aguenta mais tanta confusão. Imagina que maravilha você poder tocar um governo sem precisar ficar falando de Lula todo dia. Cara, o Lula só fala de Bolsonaro todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. É uma doença. Esse cara tem uma paixão incubada, melhor dizendo, né? Uma paixão incubada por Bolsonaro que é inacreditável. O Brasil cheio de problema e o cara falando de Bolsonaro não resolve os problemas, gastando centenas de milhões de reais para fazer propaganda mentirosa, usando um verdadeiro gabinete do ódio, esse sim, um gabinete do ódio com dinheiro público para contratar centenas de pessoas para ficarem mentindo a favor do governo, né? E, enfim, sempre pensando nessa disputa de poder. Então, eu tenho a convicção de que isso tem prazo, essa polarização tem prazo para encerrar, porque apesar de eu ter o sobrenome Bolsonaro, e sempre colocam isso no antagonismo Bolsonaro-Lula, essa não vai ser uma eleição de Lula contra Bolsonaro. Vai ser uma eleição de caminho da prosperidade, de um lado, caminho das trevas para o outro, e qual caminho a gente vai querer seguir. E a partir do caminho da prosperidade, que eu tenho certeza que é o que o povo vai escolher, a gente não vai mais precisar ficar falando, né, de Lula o tempo inteiro, até porque, né, eu sempre falo o seguinte, o Lula, dá pra gente comparar ele a um carro velho, né? O Lula é aquele opalão antigo, velho, que já deu o que tinha que dar, já te levava para os lugares, hoje não leva mais para lugar nenhum, tá desatualizado, o câmbio é manual, ainda bebe pra cacete, né? O carro é um pinguço. Então, esse é o Lula, um opala velho. E a gente precisa hoje, na era da modernidade, olhar para um outro caminho, que tenha um presidente da República, enfim, que esteja antenado nessa evolução que a sociedade sofreu, e o Lula parou lá na década de 90 e está fazendo muito mal ao Brasil. Então, tenho convicção de que no futuro próximo a gente vai poder fazer política de uma forma com menos polarização. Flávio, eu acho que tem vários pontos que eu colocou aí que são excelentes, tá? De verdade. Mas eu vejo, por exemplo, uma das razões, né, que o Lula é obcecado pelo Bolsonaro é porque existe uma realidade que ele não consegue dormir. Que o Bolsonaro é um líder popular muito maior, muito mais importante do que o Lula. E ele sempre teve esse fetiche de ser o maior líder popular do Brasil. E eu acho que o Bolsonaro, quando todo dia ele acorda de manhã e olha pro espelho, ele sabe que ele é uma fraude. Ele é uma fraude porque ele sabe que ele foi tirado. Mas engraçado é que ele fala assim, ele nunca me chamou de mito. Ele não é um mito, o mito é o Bolsonaro. É isso. Porque ele não é mito, ele não é um mito. Exatamente isso. Então ele dorme com esse fantasma porque ele sabe que ele é uma fraude política, né? E que ele, na verdade, ele foi apenas um fantoche colocado agora na presidência por motivos que você colocou. Mas aí tem um lado curioso, que eu acho que os movimentos políticos no Brasil batem muito com o que acontece hoje na Europa. Porque a esquerda aqui, em algumas regiões, ela se pulverizou. Então o que acontece? Muitos falam que quando o Lula, depois de 2027, que o Lula não puder realmente mais concorrer, e até para a idade avançada, né? Muita coisa, né, pode acontecer, mas o PT ele vai se fragmentar, ele vai virar tipo um PMDBzão da esquerda, né? Vai tentar ganhar força, mas ele vai deixar de existir. Mas eu quero falar sobre uma federação. A minha pergunta vai ser sobre a federação que o PT já fez, tá? E vou voltar a ela. Mas o que acontece? Na Europa, o que aconteceu com a direita é que quem virou oposição à direita foram os liberais. Então você vai ver, por exemplo, no caso da Alemanha, a CDU, né, contra a AfD. E o próprio Merz hoje vira e fala assim, cara, e ele mesmo criou aquele termo, não foi ele que criou, mas ele utilizou, né, porque ele é um cara também do BlackRock, né. Ele é um cara que utilizou, não, é preciso fazer um cordão sanitário. Hoje, ele, para poder governar, ele fala assim, nós estamos tão longe da população, porque a direita pegou a classe trabalhadora, nós estamos tão longe da população,
situação que a gente não tem mais como não governar sem a AfD, que foi recentemente do partido dele. Aqui na França, você vai ver, a gente vê, claro, que, por exemplo, até o Le Monde, que é um jornal de esquerda, né, que é a nossa versão europeia da Folha de São Paulo, ou vice-versa, né, ele fez uma pesquisa há 3, 4 semanas atrás, que ele reconhece que 43% dos franceses reconhecem os ideais da RN como os ideais corretos, né, para governar a nação. Então, são números altos. Então, a realidade, e quem hoje tenta se opor à direita são os liberais. A velha ideia do rentismo, dos bancos, da privatização, que é uma ideia que o Trump hoje já mostrou que deixou de existir. Como até mesmo os caras falam que o liberalismo já morreu, menos lá para alguns Is e Rs da vida, né? Que continuam amarrados. Tem o pós-liberalismo, né? Tem o pós-liberalismo. O cara, fala isso, o cara sofre, velho. O cara lá, nesse momento, tem uma convulsão. Mas ele vai evoluir, ele vai chegar lá. Mas a pergunta que eu ia te fazer é sobre a federação que o PT fez. O PT, vários partidos fizeram federações, né? E o PT fez uma federação específica, um pouco heterogênea, não clássica como ele fez, né? Ele pegou o CPX e se juntou com o PT. Hoje virou o CPTX. O PT hoje, podem, não precisa afirmar, né? Mas eu afirmo, é um partido que se federou com o crime organizado, entendeu? Ele é um partido que está intrinsecamente ligado ao PCC, ao Comando Vermelho, né, ao que há de pior na macro, né, criminalidade mundial. E não só ele se transformou num partido ligado ao narco-partido, mas ele virou e está transformando o Brasil num narco-estado. O que acontece hoje? Que é a classe trabalhadora. O crime que era aquele crime que ele me falava do celular, que era o crime contra o playboy, contra o cara que era assaltado, etc., ele virou um crime não só mais que o Brasil é tomado pelo fuzil. Inclusive, eu aqui na Europa, né, eu digo muito, se você for ao Brasil, pro europeu, você não se preocupa, tá? Você pode levar fuzil, você pode levar granada, você pode levar drone, você não pode levar batom. Batom é perigoso. Batom, não vá com batom no Brasil. Mas o PT, ele chegou a um ponto que hoje a classe trabalhadora tem medo. Tem medo do filho, cara. O garoto é roubado com o celular. As garotas dentro das favelas, são violentadas, né? Se ela for para um baile na comunidade que é adversária do outro, ela volta, ela é castigada, muitas vezes estuprada, porque ela foi dançar, cara, num baile funk lá, que está condenado por um outro grupo. Nós chegamos num nível hoje de criminalidade que acho que o Brasil não aguenta mais. Eu queria que você falasse sobre segurança pública. Qual a tua visão de segurança pública e como combater esse narco-estado que já tomou o Brasil? Bom, então vamos lá. Primeiro, eu acho que se a gente pegar os pontos sensíveis para a grande maioria dos brasileiros, a grande maioria, eles vão acabar se colocando como de direita, mesmo sem nunca ter se pensado sobre isso. Então, você é a favor da redução da maioridade penal? Se sim, você é de direita. Você é a favor do aborto? Se você é contra o aborto, você é de direita. Se é a favor de liberação das drogas, se você é contra a liberação das drogas, você é de direita. Então, se você é a favor de redução de impostos, se você é a favor, você é de direita. Quer dizer, eu acho que falta, então, a gente o quê? Comunicar melhor. A gente empacotar melhor aquilo. Olha, entenda. Você não precisa escolher se você é de esquerda ou de direita, mas o que é melhor para a sua vida é certamente um governo que pense como você, a grande maioria, governo de direita. E a pauta que mais, sendo hoje em dia, a pauta que mais impacta o brasileiro é da violência. Né? E como é que a gente combate isso? Cara, não tem fórmula mágica. E assim, nem é algo tão complexo no meu ponto de vista. Porque, vamos lá, vou tentar ser bastante conciso. Primeiro, tem que mudar a legislação penal. Ela tem que ter leis mais duras para que, principalmente, os marginais mais violentos fiquem mais tempo presos. Isso a gente já começou a fazer. Eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado. Eu acelerei todos os projetos de endurecimento de legislação penal e acho que o principal dele está no forno aí, pronto para ser votado também lá no Congresso, e em seguida vai o presidente da República sancionar ou vetar, mas que está fazendo uma grande revolução, Arthur. A gente está mexendo lá, está acabando com essa farra de entra e sai em audiência de custódia, a gente está colocando penas mais altas para crimes de milícia, de porte ilegal de fuzil.
para lideranças de facções criminosas. A gente cria ali um tipo penal de pertencimento a uma organização criminosa. O que é isso? Se está configurado no inquérito que alguém faz parte do Comando Vermelho ou de um PCC da vida, ele já tem uma pena só por pertencer a essa facção criminosa. Então, assim, é um tipo penal novo, mas algo que já foi feito aonde? Nós vimos na prática em El Salvador, com o presidente Nayib Bukele. Ele fez a mesma coisa, ele endureceu a legislação penal, e também está nessa legislação que a gente está aprovando no Congresso. O processo criminal para esse tipo de crime violento ele vai andar mais rápido, portanto vai ter uma vara especializada ali, com menos brechas legais para que esse processo se alongue por muito tempo. Então, quer dizer, o cara vai ficar preso desde o início, ele não vai conseguir sair, vai pagar a pena dele maior. Isso por si só já vai tirar de circulação das ruas as pessoas mais violentas que reiteradamente cometem crimes. Então já vai ter um impacto rápido. Segundo passo, a gente tem que recuperar território. Qual o primeiro território que a gente tem que recuperar? Os presídios, são as cadeias. Porque o Estado hoje não manda nem na cadeia, onde deveria ter ali a soberania desse território, não tem. Então, assim, tem que construir sim mais presídios de segurança máxima, presídios que dê dignidade para o cara que está lá dentro, cumprindo a pena dele, dê segurança para o agente penitenciário para ele trabalhando, mas que também, para aqueles casos em que seja possível, Arthur, dê uma porta de saída. Olha, se você quiser deixar a vida do crime, tem esse caminho aqui da profissionalização, você vai se especializar em alguma coisa, você já vai sair daqui com algum emprego, se você quiser, irmão, o Estado está te dando uma alternativa. E tem aqueles casos que não tem mais jeito, que os caras são comprovadamente psicopatas, que é questão de tempo eles saíram da cadeia para voltarem a cometer os mesmos crimes. Esses caras têm que ficar muito mais tempo presos de verdade. E em contrapartida, numa outra linha, é o que eu já falo direto, a questão da educação. Isso não é um discurso fácil. Hoje, 80% da garotada que está fazendo lá o ensino fundamental não tem expectativa de que vai conseguir um emprego na vida. Então a gente tem que resgatar isso. A gente tem que, mais uma vez, pegar na mão dessa garotada e fazer com que eles se sintam estimulados a estudar algo que vai gerar nele uma expectativa de que, vou concluir isso aqui e vou conseguir viver do emprego, vou conseguir abrir minha própria empresa, não vou depender de político ou do governo para poder levar comida para minha casa. Então, investir pesado na educação. E eu tenho uma coisa que eu vou começar a falar bastante sobre isso a partir de agora. A gente tem que pegar o nosso orçamento na parte da educação e falar o seguinte: olha, qual o problema do Brasil hoje? Está na educação básica. Então não tem sentido você pegar grande parte do orçamento e ficar investindo só no ensino superior, se 50% da evasão escolar está ali, na nona série hoje. Na minha época era 8º ano, na nona série hoje do ensino fundamental, ali tem quase 50% da garotada abandona os estudos. Então a gente tem que pegar essa parcela do orçamento, jogar lá para a educação básica. E outra coisa, a parte que é voltada para ciência, tecnologia, pesquisa, ensino, cara, universidade tem que ser pública, tem que ser para quem ali vai gerar algum retorno para o país, alguém que na parte de tecnologia, na parte de ciência, mais uma vez, porque é isso que vai gerar riqueza para o país. Via de regra, as áreas de humanas, elas não agregam. Você vai fazer não vou ficar falando curso aqui porque vai gerar polêmica, mas a gente tem que pegar esse orçamento que é do ensino superior, cara, e primeiro vai fazer parte do Ministério da Ciência e Tecnologia, como tem que ser. É ali que tem que estar alocado para poder você ter mais recursos, inclusive, para poder investir, que as pessoas façam uma pesquisa, aprofundem um estudo para melhorar alguma fase de um processo de um produto, para criar um produto novo que vai ser revolucionário. É ali que tem que ter, cara. O Brasil não tem um prêmio Nobel da Paz, não tem um prêmio Nobel de nada, aliás. Não tem um prêmio Nobel de nada. Por quê? Porque hoje você pega o dinheiro que é usado para essas bolsas e é dado para fazer uma exposição, um monte de cara pelado no palco, um enfiando o dedo atrás do outro, dando voltinha no palco. Ou para pegar um cara e botar deitado num palco lá e a criança olhando o cara nu ali. Porra, isso não é inadmissível que o dinheiro público seja usado para isso. Acho que nenhum brasileiro em sã consciência concorda com um nojo, um troço desse. Não vai ser usado dinheiro público para isso. Então a gente tem que enfrentar essas questões com bastante clareza, com bastante olho no olho, cara. E mais uma vez, cara, não concordou comigo? Beleza, cara, vota no outro lá, tá tudo bem, tá bom do jeito que tá. Continua votando no outro. Só continuar sendo um país que não investe nem na educação básica de qualidade e nem no ensino superior de qualidade. Nossa.
É muito difícil o país em que eu me lembro que quando eu era jovem a gente queria ser policial, astronauta, militar, entendeu? E hoje, cara, a gente tem um país que Obrigado. não, admira o Oruana. Não, na minha época, da sua época também, eu acho, cara, quem eram as primeiras pessoas a serem convidadas para festa de aniversário de criança? Professor, cara. Professor. Por quê? Porque era a pessoa que ali, cara, é querido, sabe? É participação fundamental na nossa formação. Hoje em dia, tu vê que o professor em sala de aula tomando porrada de aluno, cara. Entendeu? Só porque não me deu nota baixa aqui, eu vou te dar tapa na cara, né? Eu vou te ameaçar. Ou então, assim, que mundo que a gente vive hoje? O professor não é mais a referência como era na nossa época. Então a gente tem que resgatar isso. O professor tem que voltar a ser a referência, cara. A gente consegue isso não é só valorizando com melhores salários, é criando uma mentalidade dentro de sala de aula que ali o professor tem autoridade, tem que ser respeitado, é a referência ali de uma pessoa que prosperou na vida, está compartilhando seu conhecimento com os alunos, sabe? Então, assim, essa mudança de mentalidade, essa virada de chave que o Brasil precisa fazer. Isso eu vi muito, Flávio. Antes de passar aqui um pouquinho, só mais um comentário aqui, rapidinho. É que eu vi muito, cara, até quando tinha colégio, porque o PT fala tanto de valorizar professor, tanto de valorizar professor, falou tanto de valorizar professor, mas o que a gente vê na prática? Não, né? A valorização do professor que o PT criou foi enaltecer o traficante e o professor, não é que ele vai na festa de aniversário, ele apanha. Um parênteses, Arthur, o presidente que deu o maior aumento da história para os professores foi o presidente Bolsonaro, 33% de aumento para os professores, presidente Bolsonaro. Quer dizer, algo que o Lula nunca fez, por exemplo, né, que nenhum partido de esquerda enquanto governo fez. Quer dizer, ele é uma pessoa que realmente se preocupava em valorizar quem tem que ser valorizado. O presidente Bolsonaro, que ele criou, até com a escola cívico-militar, mas criou uma ideia de voltar à questão da moral e da autoridade. E hoje o professor, no fundo, você vê que a maioria quem reclama disso não são os professores. Porque os professores, cara, na escola pública, ele apanha. Ele apanha do aluno, cara. Ele apanha, ele tem medo de dar aula, entendeu? Porque se ele for repreender alguém e educar, ajudar, pelo menos a repreender, ele vai apanhar porque o cara é traficante. O pai não dá limite em casa, né? O professor também não dá limite em sala de aula, acabou. E porque tá dando limite, que é o contrário, é o aluno que é traficante que dá limite ao professor. É inacreditável, cara. Kim, e aí? Então, Toca a bola pra você? E o governo Bolsonaro também, já para também contribuir com a educação, foi o primeiro governo que criou uma secretaria focada apenas na alfabetização, né? Que era comandada lá pelo Nadalin na época. É o que diferencia do governo Lula. E que agora sofreu acho que 40% de corte aí, né, Alquinho? Eu lembro agora de cabeça. Então o Lula cortou esse orçamento ou extinguiu essa secretaria de alfabetização agora, não lembro. A gente está aqui desde o início falando de infraestrutura, agro, soberania, meio ambiente, segurança pública, educação, enfim. Uma gama imensa de assuntos que, obviamente, eles não dependem apenas do poder executivo para avançar, não basta só o presidente querer, mas os principais assuntos que nós comentamos aqui, quais você acha que hoje, se houvesse boa vontade da presidência, do executivo, eles encaminhariam com o Congresso atual? E quais assuntos, mesmo que tivesse boa vontade do executivo, o Congresso ainda enfrenta uma resistência e, portanto, é preciso também que as pessoas entendam que nessas eleições não basta só eleger o presidente da República, mas também termos uma base. Bolsonaro, eu sempre falo que para mim o ápice de Bolsonaro, né, a coisa que eu mais gosto nele, a maior de suas qualidades foi ter despertado as pessoas e as politizado. Bolsonaro falava, tem um vídeo desde 2016 no Pânico, que ele falava, cara, se eu for eleito, eu vou ter que governar com quem tá lá. Então eu vou precisar de 308 deputados, que é o número necessário para aprovar uma PEC, e 49 senadores. E eu creio que estamos na iminência, eu acho que dá para sonhar com isso, da direita, né, as pessoas que com certeza vão estar te apoiando no Senado. Enfim, eu acho que é realmente possível obter um Senado onde 40 mais 1, ou seja, 41, né, a maioria absoluta, vai estar mais alinhado ao governo. Então a gente tem chance de também ter um governo que pela primeira vez, um governo de direita, que tem um Senado jogando junto. E aí eu queria saber de você exatamente isso, o que é que dá pra gente sonhar? Porque a gente poderia estar sonhando hoje já, mesmo com o Congresso atual. E se tivesse um presidente com vontade, passaria, mesmo com vontade, teria algumas resistências no Congresso ainda, algumas pautas, e o que dá para sonhar a partir de 2027. Olha, Kim, a minha expectativa é muito boa. Eu falo que hoje a composição atual do Congresso Nacional, mais na Câmara do que no Senado, obviamente,
ela já é seria perfeita para um presidente como o Bolsonaro. E como você falou, esse legado que o presidente Bolsonaro deixa, cara, que a gente saber quem são os ministros do Supremo e não saber quem são os jogadores da seleção brasileira, assim, algo novo, né? Porque as pessoas começaram a se interessar mais por isso. E também ficou bastante comprovado, e agora mais do que nunca, né, que um presidente da República precisa de ter essa maioria esmagadora, tanto na Câmara quanto no Senado, para promover alterações profundas, para recolocar o Brasil aí nesse trilho, no trilho, no caminho certo. Então, os números que você falou sobre 308 deputados e 49 senadores que são necessários para fazer uma alteração na nossa Constituição, né, para fazer uma proposta de emenda à Constituição, nas contas conservadoras em que eu faço, nós vamos ter. Isso já implica de impacto a partir de 1º de fevereiro de 2027, é quando tomam posse os novos deputados e senadores, nós já temos um número suficiente para fazer os presidentes de verdade, né, que vão dar suporte ao nosso governo, tanto na Câmara quanto no Senado. E esse número de 49 no Senado, nas contas conservadoras que eu faço, nós vamos atingir. Para se fazer um presidente do Senado são necessários 41 votos, né? A maioria mais um, são 81 senadores, portanto, metade mais um, 41, se elege um presidente do Senado. 49 senadores, você consegue promover uma alteração na Constituição. E 54 senadores, você consegue fazer o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que infelizmente virou uma pauta que vai ser debatida muito nessa campanha eleitoral. Eu sempre falava, cara, vai chegar um momento que, se o próprio Supremo não se autocontiver, isso vai ser o assunto principal da campanha eleitoral, porque tá todo mundo vendo quem é que está travando o Brasil. Temos alguns exemplos aqui ao longo dessa entrevista de como é que uma canetada de um ministro Supremo pode impactar o desenvolvimento do país, na parte de energia, na parte de ferrovia, na parte de portos, na parte de segurança alimentar, na parte de social, qualquer lugar, na parte da saúde. E eu acho que isso é o que está hoje desequilibrando de verdade a nossa democracia. Porque essa independência e harmonia entre os poderes, na prática, não acontece mais. E essas denúncias que vão surgindo agora cada vez mais, aí, incrivelmente, né, com a grande mídia, inclusive, trazendo a público, que eu fiquei... Isso dá uma esperança também para a gente, né, que a população veja, né, as entranhas do poder, como é que funcionam, e possam, em 2026, escolher representantes que se importem com isso, que queiram resolver isso. Então, legado do presidente Bolsonaro: você vota um candidato a presidente da sua preferência, mas saiba que necessariamente você tem que votar num senador e num deputado federal, né, falando só da esfera federal, e sejam alinhados com esse presidente da República para que ele consiga colocar em prática aquilo que ele está prometendo. Porque vai ser necessária aprovação legal e vai ser necessário cumprir esse dispositivo constitucional de que algum ministro supremo que porventura venha cometer um crime de responsabilidade previsto na Lei 1079 do nosso ordenamento jurídico, ele responda por isso, né? E se ele cometeu isso, se ele cometeu o crime, ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. A mim é isso aí mesmo. Eu espero que a população entenda. E, assim, eu sempre comento em vídeo, né? Eu falo, gente, eu tenho minhas expectativas com o próximo presidente. Assim, eu tenho realmente os pés no chão. Acompanhei muito de perto o que foi o governo Bolsonaro. Sei que não dá para deixar a esperança tomar conta. Eu não tenho tanta esperança na imprensa. Acho que alguns setores, algumas instituições vão querer continuar batendo de frente. Eles temam e não deixar que o Brasil avance. Isso é algo histórico no Brasil. Mas eu realmente acho que o governo tem condições de ter uma maioria. Não sei nem se vai ser assunto a partir de 2027. Eu quero crer que pelo menos algumas coisas vão melhorar. Vai vir uma pauta, sabe? Uma anistia, da gente falar, cara, a sociedade vai estar aqui voltando a respirar. Às vezes até deixar essa pauta de impeachment, deixa pra lá. Mas eu acho que realmente ao longo desses 4 anos, o que eu repito para as pessoas é que olhando o histórico da família Bolsonaro como um todo, isso daí muito, inclusive, pela parte do Jair. Bolsonaro é aquela pessoa que você olha para ele e vem ideias na sua cabeça. Não é um político que você fica, cara, o que esse cara defende? Sei lá, aqueles políticos mais ao centro, né? Eu acho engraçado o debate público. Inclusive, o debate público vem te cobrando. O Flávio tem que dar uma guinada ao centro. E eu me pergunto, o que é ser de centro? O que é uma política de centro? Eu sei quais são as ideias que o Flávio defende, eu sei as ideias que o Bolsonaro defende, que o Lula defende.
Agora o centro, assim, não tem nenhuma ideia, são chavões, adjetivos, não, é ser moderado. Mas enfim, ao longo desses 4 anos, que é uma agenda que realmente fez parte do seu mandato como senador, deputado estadual, do Eduardo, do Jair, do Carlos, que é a segurança pública, isso eu não tenho dúvida que alguma coisa vai andar ao longo desses 4 anos. Questões ligadas a tirar essas travas ambientais, eu acho que a gente também vai ter algum avanço nisso daí. E no restante, eu tô assim, sem nem querer criar muita expectativa, porque o que vier já é lucro. Eu acho que é o simples fato de sair Lula e entrar uma nova proposta, um novo país, um executivo que não tem compromisso em perseguir, que é uma tônica do PT, é perseguição, perseguição, perseguição. Eu sei, eu sofri na pele, sei o que foi a eleição de 2022. Eu cheguei a ser alvo de, assim, diversas ações do PT, inclusive entrar na AIGE. Uma das ações do PT contra mim foi porque eu trouxe em vídeo um tweet da Folha de São Paulo, que foi aquele cartaz que eles colocaram, um tipo mural bem grande num prédio. De um lado era ser patriota e do outro era ser comunista. Aí o PT entrou com ação contra mim, mas não contra a Folha de São Paulo. Outro foi porque eu compartilhei uma postagem do antagonista, por ter compartilhado. Não pode, porque tinha lá um áudio de um preso que tinha vazado e não podia. Então assim, eu sei o que é o PT e eu sei que o simples é de mudar o PT, pelo menos a perseguição por parte do executivo não vai existir mais. Por parte do executivo, ninguém vai querer censurar o discurso, perseguir empresas de comunicação, perseguir pessoas. E segurança pública, para mim, hoje é a pauta central do país. Porque não tem como você fazer nada se você não estiver vivo. Então nada é mais importante do que estar vivo. E estar vivo no Brasil está começando a ser um luxo. Eu moro na Austrália já tem mais de 10 anos. As pessoas não conseguem compreender o conceito de carro blindado. Não existem carros blindados na Austrália. No Brasil, em São Paulo, você já tem um aplicativo que você só tem carros blindados. É o Uber de carros blindados. Isso não é normal. Então, assim, se normalizou o absurdo no Brasil. Eu quero voltar para a era do governo Bolsonaro, que eu lembro que eram postagens diárias, principalmente da PRF, mostrando as apreensões recorde de droga, mostrando, olha, população, nós estamos trabalhando. No que depender da polícia, a polícia está fazendo a parte dela. Sempre só fazer um parênteses chancelada nessa pelo sua governo. fala, que eu acho legal, que é importante complementar na sua fala, concordo contigo, porque a gente tem um desafio novo, né? Hoje essas organizações criminosas, elas não têm mais a receita delas apenas vinculadas à venda de drogas, né, ao comércio de armas. Eles vivem agora da exploração de um território. Hoje você tem 25% da população brasileira vivendo em cidades que são dominadas por CV, PCC, essas organizações inteiras. Assim, só para que todos tenham uma real dimensão do que é. A gente está falando aqui como se fossem assim, os estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná juntos. As pessoas que moram nesses locais são obrigadas a pagar um pedágio para poder levantar a tenda da seu salãozinho de beleza, tem que pagar tem que só achar casa, tem que pagar alguma coisa para o tráfico de drogas, para você poder vender um cachorro-quente, o seu carrinho de cachorro-quente, você tem que pagar 50, 100 reais por semana para o cara da milícia. Então o trabalho é recuperar esses territórios. Eu falei aqui que o primeiro território que a gente tem que recuperar são os presídios. Tá? E depois, né, ao mesmo tempo, esses outros territórios que a gente vai recuperar como? Prendendo esses caras, deixando eles muito mais tempo presos e também chegando com a parte social que precisa de educação e tal, para dar esperança para que as pessoas consigam um emprego ou para que os seus filhos possam ter uma educação de qualidade que vai para gerar uma expectativa de futuro para essa garotada que está vindo aí. Então, eu concordo contigo, Kim, essa vai ser a principal pauta das eleições e o atual governo Lula, ele pensa exatamente ao contrário do que nós defendemos. Não por acaso, lá em 2022, quando o Lula foi declarado presidente da República, nós vimos os presídios em festa. Quem não lembra dos vídeos, né? Os presos lá dentro da cadeia, faz o L, faz o L, faz o L. Cara, aquilo é real. Aquilo não é inteligência artificial. Aquilo é real. Né? Mais de 80% dos presos votaram no Lula, cara. Quer dizer, tem uma lógica, tem uma identificação. O preso se identifica com qual líder? O Lula. Então, esse é um fato que ninguém pode apagar, e por mais que tentem nos calar, como tentaram te calar aí, isso é uma realidade que a internet livre permite que as pessoas tenham conhecimento. Eu aqui, para fechar aqui, por mim, você sabe que eu ficava aqui horas, né? Mas é sempre um privilégio para estar com o Flávio, mas eu acho que
a gente tem, infelizmente, né, um limite de tempo. O pessoal vai fazer o Puxando Fio de 1 hora e pouco. A gente já tá quase 2. Eu ficava 3, fazer aquele podcast tipo no antigo lá de 8 horas, né? Os caras faziam que teu pai fez 8 horas seguidas lá. Tem assunto pra falar. É assunto. Mas assim, eu acho que a população brasileira tem que realmente, e parte da nossa direita, compreender o que é o PT. Porque o PT fez a parcela que a gente viu da perseguição online é um pedaço do que eles são capazes de fazer. E que eu vivi com Gabas. Eu sei que é os caras usarem... Veja, usar as instituições. O PT, ele pegou instituições de controle, tipo CVM, Previc, Banco Central, você está vendo agora, né? Para usar e perseguir contra os seus inimigos, dando ar de legitimidade institucional à bandidagem. Entendeu? Como o Carlos Gabas, que foi um dos maiores, posso dizer para vocês sem nenhum freio, um dos maiores vagabundos que já existiram no Brasil. E olha que o PT, isso os caras são competentes, é produzir vagabundo e gente sem vergonha. Então, eu digo sempre, como digo para os meus amigos, se a gente acha hoje na direita que sofre perseguição no Brasil, imagine o que seria um segundo governo Lula, com o Lula simplesmente, cara, cansado e vai entregar 100% da máquina para a Gleisi. E nós vamos ser comandados indireto por um fantoche, bêbado, né, cansado, que vai estar ainda no final da vida iludido com a Janja, entregando na mão do casal Lindinho e Gleisi. Isso que vai ser o Brasil. E aí, na mão, a máquina brasileira na mão dessa gente. Cara, vai ser perseguição nível hard. Eles vão aumentar a perseguição e muito. Online, executivo, judiciário. Vai ser o caos. Então, eu acho que a gente vive uma grande chance, veja, de realmente mudar esse paradigma, voltar. O Brasil tem uma esperança. Eu sempre digo, Fábio, para os meus amigos internamente, falo, cara, o que o seu pai e você hoje representam é muito mais, veja só, é um projeto de país, é um projeto de libertação, mas é uma esperança real, cara, de um futuro concreto para as pessoas. Porque a diáspora brasileira, a gente vive aqui, tem que vocês não estão vendo aqui no estúdio, mas tem vários brasileiros aqui, cara, que saíram do Brasil. O cara saiu do Brasil e fala, cara, não aguento mais, entendeu? Saiu porque ele tem medo do Estado, ele se sente perseguido, ele não vê futuro, ele tem medo, entendeu? Do dia a dia, né? Então o cara fala, cara, eu quero ir embora daqui, né? E infelizmente, se você fizesse uma entrevista hoje no Brasil com os jovens, os pais, eu diria que 70%, 80% dos pais, se pudesse, diriam para os filhos, se você tiver oportunidade, vai embora. Entendeu? Então, isso é que o governo PT produziu. Isso é a única coisa que o governo PT produziu. Então, eu queria, primeiro, Flávio, agradecer, cara, pela tua disponibilidade com a gente, mas principalmente pelo teu sacrifício, entendeu? De sair para a presidência. Não foi fácil, as condições, ainda mais orientado do seu pai, onde seu pai tá, que para mim seu pai é um herói, entendeu? É um herói, é um homem, cara, que passou e assim, não considerar a esfera humana de tudo que ele passou é inacreditável, entendeu? Então, agradecer pelo seu tempo, pela sua coragem também. Infelizmente, muitos da direita hoje brasileira ainda pensam um pedaço, né, de uma falsa direita, né? Como diz o Kim, o que é o centro? O centro cara, continuar atendendo a pauta do rentismo, que no início da conversa aqui, você falou, o Brasil deve 10 trilhões, né, de reais. E a pergunta que às vezes o Brasil não faz é para quem, né? Deve para quem? Quem emprestou 10 trilhões de reais? Não é só quando a gente deve. Quem é o cara que tem 10 trilhões para receber de cada brasileiro? Será que o Banco Central vai abrir quem é o verdadeiro cara que possui a dívida pública brasileira? Entendeu? Quem são as pessoas? Porque não é o coitado do cara que tá acordando às 5 da manhã com medo de ser assaltado, entendeu? Não é o policial federal, não é o professor. Quem é que tem 10 trilhões para receber, entendeu? Então, a gente precisa... A ideia do Centrão, a ideia, cara, desse cara continuar mandando no Brasil. E aí tem vários caras, né? Os Izzy, os Zés da vida, que dizem que apoiam o projeto, mas que o cara quer mesmo é boleta, né? Então, eu sei que você representa uma mudança estrutural do Brasil e queria te agradecer, dar o espaço para você dar uma mensagem aí final para a nossa turma aqui do Quinto. Não sei se o Kim quer falar mais alguma coisa aí também, mas deixo a palavra final para você. Fala aí, depois eu falo, então toca aí, Kim, para depois só o falar Flávio aqui também rapidinho, aqui. Na mesma linha do Arthur, o sacrifício, eu desejo que, enfim, como todo ser humano, né, vai ter algum dia de manhã que tu vai acordar chateado, puto da vida, cansado,
Mas acho que eu espero de coração que nesses momentos sempre venha em mente, sabe? Deus sempre toca o coração para lembrar que esse processo, essa candidatura, todo mundo que tem o mínimo de boa vontade para entender, sabe que não é, sabe que não é um projeto pessoal. Ser presidente no Brasil não é bom. Não é bom, não tem nada de bom ser presidente no Brasil hoje. É um problema gigantesco. É todo um desgaste familiar. É aquele filme que passa na cabeça de novo, né? Mais uma vez. Mas é a missão que, poxa, uma parcela gigantesca do Brasil espera. Não é todo brasileiro que acompanha a política, tá por dentro, sabe o que tá acontecendo. Mas eu que sou eu tenho um tamanho, né, relevante, mas comparado a veículos de comunicação, outras pessoas, eu não sou uma pessoa gigantesca, mas eu já vejo, assim, o contato, que não seja um contato físico, mas conversando, às vezes faz uma live, eu escuto das pessoas, e eu vejo, assim, um empenho delas, pessoas comuns, em tentar entender o que está passando no Brasil, sabe? Tentar fazer as coisas darem certo. Então, assim, por essas pessoas, eu rezo a Deus que nesses dias que tiver meio baqueado, e a energia dessas pessoas, sabe, e a imagem dessas pessoas sempre vem à mente, porque realmente é uma missão. É uma missão. Eu fico às vezes triste quando eu vejo essas notícias no Brasil, não por nada, mas eu não consigo compreender como essas pessoas que são políticos ou têm cargos de importância, eles não usam essa oportunidade para colocar o nome delas na história como um brasileiro que fez o bem, deixou um legado. Cara, na minha concepção, isso é um negócio tão maravilhoso. Aí eu falei, poxa, será que um dia eu vou estar no livro de história que eu fiz alguma coisa boa pro meu país, por outras pessoas? Sabe? É você realmente estar assim eternizado. Então, tenha certeza, sabe? Vai ter dias que você vai duvidar de si mesmo, mas tenha certeza que sempre vai ter um brasileiro torcendo, orando, às vezes rezando de joelho no chão para dar certo, para a campanha dar certo, para a sua vida dar certo, para a sua família estar sendo protegida. E sozinho você nunca vai estar, tenha essa certeza. Obrigado, pastor Kim. Obrigado, Arthur, aí pelo espaço. Olha, sinceramente, Kim e Arthur, quem está nos assistindo, se eu não acreditasse que isso aqui é um projeto de Deus, eu jamais teria entrado de cabeça como eu estou entrando, porque zero projeto pessoal. Eu tinha uma reeleição ao Senado do Rio de Janeiro bem encaminhada. É verdade na política quando falam que o Senado é o melhor, é o ápice da pirâmide na política, né? É o Senado Federal, eu já estou lá. São 8 anos, enfim, é uma vida, né, que a gente faz bastante coisa, muito trabalho, muita cobrança, mas é gratificante, não se compara a você ser um chefe do Poder Executivo, ainda mais na presidência da República. Então, eu tenho a convicção de que quem está me guiando aqui, dando sabedoria, colocando as palavras nessa minha boca aqui é Deus. Então, isso aqui me dá essa segurança e saber que vai dar certo, né? E saber que a gente pode fazer algo muito melhor pelo país do que tá sendo proposto pelo atual governo. É a convicção de que o Brasil vai pular do precipício sem paraquedas se continuar nesse caminho, e quem pode quem pode oferecer para a população um projeto diferente somos nós. Eu tenho a convicção, né, que vai ser uma eleição muito difícil. Eu vou ser alvo de muita perseguição, de muita mentira, de muita calúnia. Estou tomando conta com a minha vida, inclusive, porque, infelizmente, esse é um modus operandi, né, de muitos da esquerda. Tentaram fazer com meu pai, com a facada, tentaram fazer com o Trump. Então, quem me garante que não podem tentar fazer de novo? Porque eu tenho a convicção que a gente, né, hoje o nome Flávio Bolsonaro, para já estar na frente nas pesquisas do atual presidente da República, pode bater um desespero do lado de lá e tentarem, enfim, fazer alguma coisa contra mim. Isso é um fato. Então, estou me precavendo com isso também, mas, mais uma vez, como eu acredito que seja projeto de Deus, independente do caminho que a gente vai percorrer, que eu sei que não vai ser fácil, a gente vai poder, Deus vai abrir esse mar pra gente, a gente vai atravessar e cantar o hino da vitória lá do outro lado, para voltar a dar esperança, prosperidade, orgulho para o nosso povo brasileiro, poder voltar a dar expectativa para essa garotada que hoje está estudando e muitas vezes vai para um colégio para ter o que comer. E, na verdade, ela está aqui para lá para saber que ela está construindo o futuro dela, que ela vai se orgulhar muito, vai dar muito orgulho para os seus pais, para os seus filhos depois da trajetória de vida que ele construiu. Então é isso que está me motivando. E quanto mais gente remar junto, do meu ladinho aqui, desde agora, ajuda, né? Então, assim, eu tenho certeza que a gente vai ter vitória, mas quanto mais gente remando ao meu lado, né, no sentido, na direção correta,
vai ser menos difícil esse caminho e vai ser muito mais prazeroso para todo mundo. E, enfim, é isso que eu acredito. Então, pedir aí que todos continuem nos dando o suporte, o quanto antes estarem com a gente nessa caminhada. São muito bem-vindos todos, porque eu tenho a convicção de que o nosso inimigo não está aqui na centro-direita. O nosso inimigo, o inimigo do Brasil, está lá do lado da esquerda, e essa vai ser uma eleição que a gente vai decidir o futuro do nosso país pelos próximos 40 anos, não vão ser apenas 4 anos. Então vão ser muito importantes, essa eleição vai ser muito importante. Enfim, peço a Deus aí que me dê sabedoria e toque no meu coração e use a minha boca para verbalizar aquilo que seja a vontade dele, para que o melhor para o nosso país aconteça. Valeu, Flávio. Obrigadão. Kim, obrigado. É isso aí. Você que assistiu a gente até agora aqui no nosso Puxando o Fio, pô, muito obrigado pela audiência. Comente, né? Não esqueça de comentar. Eu e Trielli somos os únicos, vou falar a verdade, nós dois somos os únicos que lemos todos os comentários. Então, comente, entendeu? Passa a entrevista, mostre, tente furar a bolha, mostre aí pro pessoal que o Flávio tem um projeto de país mesmo e poder contar um pouco dessa entrevista para outras pessoas. Comente, compartilhe e continue seguindo a gente aí no Quinto Elemento. Valeu, Flávio. Valeu, Kim. Beijos. Fui.